Sejam bem-vindos ao Evercast e hoje eu tô com uma pessoa muito especial que, se vocês estão acompanhando as redes da Evermart, já devem saber um pouco do projeto que o nosso CEO está envolvido e ela está diretamente ligada. Bárbara Gimenez com a gente. Duda, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, a gente já estava conhecendo a sua história que já se misturou com a Ever, a gente não podia deixar de conhecer ainda mais a sua história. E como aqui no Evercast a gente já começa com a bomba, a gente já começa para a pessoa que está entrando agora já deixar o like, já comentar e já se interessar. A história dessa mulher, gente, ela não passa apenas de comunicação, que você deve achar que ela é uma comunicadora nata, mas ela veio de uma outra base. Você veio do mercado financeiro, Bárbara. Mercado financeiro, você acredita, Duda? Eu imaginei que você era uma apresentadora da Rede TV, que você já vivia isso. Na verdade, você veio de banco. De bancos. E é uma loucura falar isso pra você, porque assim, a gente vê assim, a pessoa tá na televisão, nasceu na televisão, aquela coisa, né, de... Não, era um talento que eu não sabia que existia. Sim. E eu fiquei sabendo há muito tarde que existia isso. E essa vontade de se comunicar sempre foi presente, mas nunca em microfone, televisão, luz, câmera, ação, né? Então assim, vim do mercado financeiro, comecei bem de baixo. Eu falo que eu era aquela garotinha chata do consignado, sabe? Sim. Que fica te ligando, você tá precisando de dinheiro? Vai, panfleta nas ruas. Atendimento, venda. Atendimento, vendas, e era terceirizada do banco, não era nem funcionária do banco. Uhum. Eu era terceirizada, foi a grande virada, né, de chave da minha vida. Isso você tinha quantos anos? 18 anos. Nossa. 18 anos. 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Foi uma grande oportunidade, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade, né? Sempre trabalhando no comércio da minha cidade, vim numa cidade bem pequenininha, de 60 mil habitantes. Qual o nome? São José do Rio Pardo. Aí, ó, o pessoal de São José do Rio Pardo já tem esse exemplo. Deixa um like aí, pessoal. Deixa o like. Se você é de São José do Rio Pardo, já comenta aqui que... É uma cidade muito pequena, né? É uma cidade de 60 mil habitantes e que realmente para o jovem não tem muita alternativa, né? Para crescimento profissional. E eu vi que ali eu não ia conseguir fazer muita coisa. Então, trabalhei no comércio, né? Trabalhei na Pernambucanas vendendo celular. Lembra disso? É, claro. Lembra daqueles guichezinhos? Parcelado em 24 vezes. Coitado da pessoa. E comecei ali, trabalhei em Pernambucanas, trabalhei no comércio, trabalhei em floricultura. Com 12 anos não podia trabalhar, então eu comecei trabalhando numa floricultura no período da tarde. Tipo de ajudante. De ajudante. Que a minha família é uma família simples, precisava de ajuda, ali eu não conseguia fazer as minhas coisas. Então eu acho que eu sempre fui uma inconformada com a vida, inconformada com aquele resultado. Com a realidade que você tava. Exato. Eu acho que é isso que move muito as pessoas, sabe? Você ser inquieto. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não aceita viver de condição. Porque a condição financeira me prendia ali. Sim. Me prendia naquela situação de não conseguir fazer as coisas, de não ter acesso a pequenos prazeres de que uma adolescente, uma criança gosta, né? Eu não conseguia comprar um lanche, não conseguia ir no cinema. Minha mãe não tinha dinheiro pra isso. Não tinha. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fui trabalhar. Fui trabalhar. E aí vim para São Paulo com 17 anos fazer faculdade, não aguentei pagar o curso da cidade. E qual foi o curso que você fez? Você quer cair da perna? Quero, já imagino. Direito. Não imaginava. Não, eu falo, quem tá vendo esse podcast vai falar assim, que é isso? Essa pessoa, direito, financeiro, agora apresentadora de televisão? Sim, eu já andei em todas as áreas que você possa imaginar. É a inquietude, né? Inquietude. Você pensou, eu quero mudar a minha realidade e as escolhas que você foi vendo eram as que você via na sua frente, né? Porque você tem mais ou menos a mesma idade, você tem 35? 35. Eu tenho 34. Na época eu falava o quê? Quem que dá certo na vida? Advogado, médico e engenheiro. A tríplice das principais faculdades. Acho que são mais difíceis de chegar na faculdade. Sim, e eu falei assim, eu preciso mudar minha realidade financeira. Isso me incomodava muito. Não ter acesso a nada.
Era uma coisa assim básico, que... né? As coisas... O básico, né? Então, assim, eu tinha muita pena da minha mãe de estar naquela situação. E ela tentava, viu? Eu acho que como 80% dos brasileiros que passam essa situação. E ela trabalhava com o quê? Minha mãe era professora, foi fazer faculdade depois dos 40 anos. Graças a Deus foi estudar, que eu acho que foi o que sustentou a gente, porque o meu pai abandonou a família quando eu tinha 10 anos de idade. Eles se separaram e ele se separou dos filhos. Então, abandonou a gente economicamente, emocionalmente. E isso, Duda, é uma coisa que é uma realidade no Brasil. Sim. A gente não sabe o quanto acontece isso e o quanto mulheres estão sozinhas criando filhos. Então, minha mãe, coitada, 2 trabalhos, professora, mas prefeitura, tentava ali pegar com tudo. Mas o abandono financeiro foi muito pesado. Sim. Foi muito pesado. Porque você também não é filha única. Não, eu tenho mais 2 irmãos. Nossa. E Mais eles eram 2 irmãos. Menores que eu. Nossa. Então, assim, minha mãe, coitada, se não fosse a minha avó segurar as pontas, um primo nosso que ajudava, até mandava dinheiro pra minha mãe. Porque, assim, da noite pro dia nós perdemos tudo. Da noite pro dia nós perdemos tudo. Estudávamos em escola legal, tinha uma base legal. Porque no interior o custo de vida é mais baixo. Sim. Então, assim, a gente tinha uma base legal. Então, do nada a gente perdeu casa, carro, escola, tudo. Então, assim, foi um baque e minha mãe segurou tudo isso. Mas eu falava assim, gente, não dá pra aceitar essa situação. Então, assim, foi o lance de começar a trabalhar, de começar a procurar soluções e entender que se eu ficasse ali chorando a situação, não ia fazer eu chegar... Cara, você era uma menina, né? Uma menina. Você tinha 10 anos de idade. Não é uma adolescente de 15, 16 que já tem até idade pra votar. Era uma menina que tava ali se construindo ainda, né? E você já teve que falar, pô, vou ter que ralar porque minha mãe não pode ficar sozinha nisso, né? Não, e foi uma tomada de decisão. E eu falo assim, que é importante a gente contar a nossa história. Tava falando até pra você antes, né, da gente começar a gravar aqui, que a minha mudança de chave foi quando eu fui pra São Paulo tentar fazer faculdade de Direito, o custo de vida foi muito caro, eu voltei pra São José do Rio Pardo. Teve que dar um passo atrás. Tive que dar um passo atrás, porque eu falei assim, eu também não posso ficar endividada pra isso. Sim. Vou acabar quebrando, nem comecei minha vida, vou começar já quebrando. Transferi a minha faculdade pra São José do Rio Pardo, que começou o curso lá de Direito. E nisso eu tive a oportunidade de entrar no banco com uma garotinha do panfleto, terceirizada, tal. E nisso, gente, eu quero muito que a pessoa que tá ouvindo aqui, eu quero que abra a mente. Eu achei que eu tinha vencido na vida. Pra você, aquilo era uma vitória já. Pô, Pra menina, quem tava na situação que você tava. do zero, trabalhar em banco, mesmo sendo terceirizado, Sim. era até uma parte de reconhecimento da cidade. Pô, cidade de 60 mil habitantes, quem trabalha em banco é legal. Você tá garantido com tem um fixo. status até isso. Claro. Né? Tem até um status nisso. Então, assim, quando um superintendente do banco chegou lá, que fizeram a fusão de 2 bancos, o banco foi comprado, e ele contou a história dele, porque tava todo mundo desesperado, achando que ia ser demitido, aquela coisa de fusão, né, de marcas. Ele contou a história dele. Ele chegou, né, superintendente. Carro de luxo. Carro de luxo poderoso, com secretários para falar da fusão do banco. E aí ele contou a história dele, que ele era o garoto do café. Que ele era o garoto do contínuo. E que ele, com o trabalho dele, conseguiu ascender profissionalmente e financeiramente. Que aquilo liberou uma parte da família dele. Sim. Aquilo pra mim foi assim, ó. Caramba. Foi a faísca que precisava, né? Existe uma vida diferente. E aí eu chamei ele do lado e falei assim, Nivaldo querido, até hoje, meu amigo. O que eu preciso fazer pra chegar onde você está? Ele só falou assim, ó, venda muito, que o mundo trata melhor os campeões. Cara, até me arrepia isso. Claro, quem vende é quem se garante na prática mais simples e objetiva, né? Sim, e você não precisa de estudo pra isso. Sim. Você precisa de empatia, você precisa de conexão. Você precisa, lógico, né? Que conhecer as pessoas. Sim, lógico que aperfeiçoar a sua técnica de venda com vários cursos e técnicas é fantástico. Eu fiz muito isso depois. Mas, aprimorar, né? Aprimorar. Mas quando ele falou isso pra mim, eu bati todas as metas em 3 meses no terceirizado. O banco chamou até uma consultoria pra ver se eu tava fazendo coisa errada nos contratos. E eu virei gerente.
E aí foi uma carreira meteórica até os meus 28 anos, que cheguei até executiva, voltei para São Paulo, de um outro banco, né? Fiz a transição também de banco que foi ficando uma profissional parruda, graças a Deus. Claro. A essa energia de que, o que vai fazer diferença? O que vai fazer eu ascender? Eu bater essa meta. Eu vou ficar conhecida por isso. Isso vai fazer a diferença. Então, o que eu tinha que fazer? Entender do mercado, entender das soluções e saber comunicar isso para o meu cliente de uma forma que ele queira estar junto comigo, né? Que a venda, ela é de solucionar ali todas as dores que ele puder te trazer e você conseguir resolvê-las na sua oferta, você começou a entender como solucionar problemas das pessoas, independente de ser venda ou não, né? E isso é uma coisa assim, que eu vejo até hoje, né? Que depois que eu fiz a transição de carreira, saí do banco para ficar com a minha filha. A gente vai contar isso. Vou contar essa história. Eu comecei a perceber que muitas pessoas têm problema em vender o seu negócio. Vender um produto, até mesmo outros gerentes, amigos meus, tinham problemas em vender. Pessoas têm problemas em vender os seus produtos, apresentar os seus negócios. Porque existe, sim, uma crença que vendedor é ruim. Né? E vendedor é chato, que interfere na sua vida. O bloqueio também, você ter medo de achar que não vai ser aceito, de que é ruim aquilo, né? E isso exige uma habilidade que você foi construindo nessa inquietude, né? Inquietude e necessidade. A inquietude, assim, é impulsionada pela sua necessidade, mas assim, o espírito estava em você, independente de você ter tido aquelas condições, eu vi que isso estava no seu espírito. Aí tá, você, nesse processo de gerência, de construção para sua executiva, o que teve ali que foi moldando a sua capacidade? Foi o estudo? Foi você procurar grandes mentores? Porque hoje você é mentora de grandes executivos. Sim. Então, você também teve mentores nesse processo. Como é que foi esse seu processo de construção da mentalidade? Educação. Eu me arrepia quando eu falo os pés à cabeça. A única forma que você vai mudar a sua realidade é com educação. Cursos, mentorias, tudo. O que for para nutrir a sua mente é a única forma de mudança. Porque se você ganhar na Mega Sena hoje, não adianta. Você pega aí, dá um Google. Quem ganha na Mega Sena hoje? Quanto tempo ele perde o seu patrimônio? Sim. Porque não mudou a mentalidade. Herdeiros que pegaram grandes fortunas e acabaram com ela. E acabam, tá? Porque o grande que da questão toda é mudar a sua cabeça. Porque, assim, educação, ela te refina. Sim. Ela te refina no que você ouve, o jeito que você se comunica, a forma que você anda, o jeito que você se veste. As escolhas que você faz. As escolhas que você faz. O tipo de pessoa que você quer perto de você. Então, assim, a educação, mesmo ela despretensiosa, ela já refina o ser humano para uma evolução natural. Sim. Né? E é muito louco falar isso, porque assim, você acaba entrando numa jornada que te faz um crescimento exponencial, somente com educação. Sim. Por isso que eu gosto da Evermart, eu acho que é o futuro, educação, os cursos, isso me ajudou demais. Demais, eu acho assim que a gente tem que fazer isso para as pessoas, ensinar elas que elas só vão mudar a realidade delas com conhecimento. E não é qualquer conhecimento. Você entender que aquele conhecimento precisa ser focado dentro do seu propósito, né? E o que você encontrou nesses conhecimentos que iam te levar ao que você tá agora? Assim, quais foram as chaves ali? Teve um processo porque o que todo mundo aqui deve estar pensando ela com certeza investiu em tal produto ou em tal ideia. Alguém quer encontrar, assim, qual foi o pulo do gato de Bárbara Giménez nessa... Né? Claro que, né, isso aí vocês vão poder ver no documentário sobre Bárbara Giménez, mas aqui acho que a gente quer saber aonde você falou, cara,
nesse conhecimento me levou ao topo? Porque em vendas você teve os seus sucessos e a parte do seu talento natural aprimorou, mas aí teve que entrar o seu upgrade para executiva. Quais foram esses conhecimentos para você ir para esse segundo nível? Eu acho que esse detalhe para ir para um segundo nível da base, né? Da base ali de vendedora, para alcançar gerência, para alcançar superintendência, foi a educação, de mais uma vez, eu não tenho como fugir disso, porque quando você vai sofisticando o seu linguajar, você automaticamente vai para um próximo nível. Isso, a comunicação. Acho que talvez você aprimorou sua comunicação nisso. Comunicação. Porque daí você vai subindo de cargo, os produtos vão ficando mais sofisticados, né? Então, eu trabalhei em banco desde o chão de fábrica, trabalhando em presídio, abri conta, porque eu trabalhava com os funcionários públicos e estavam no presídio, estavam na Câmara Municipal, estavam nas prefeituras. Então, assim, eu fui desde o chão de fábrica até ser gerente de grandes contas e pegar contrato assinado em helicóptero. Então, tipo assim, eu fui do cliente mais baixo ao cliente mais high ticket. Então, assim, o que fez a diferença? Você vai mudando os produtos, vai mudando, né, a classe dos produtos, o seu vocabulário tem que mudar. A linguagem social e aplicada profissionalmente. Por isso que eu falo que quanto mais educação, mais você vai conseguir, de fato, ir para um próximo nível. Sim. E assim, e que eu acho que tem muito no seu caso, e é muito importante as pessoas entenderem isso, que o estereótipo de quem te vê hoje, é nisso que eu até quero chegar. O estereótipo de quem te vê hoje, assim, que vê você com seu cabelo, com as suas roupas e o celular e tal, ele cria uma construção de achar que, com certeza, ela teve um acesso à melhor faculdade, já teve os principais caminhos, né? Rola esses preconceitos de aparência, né? De não saber que essa sua construção partiu de muito esforço, né? Você suou muito e com certeza você teve que lidar com algo que a mulher e que quem constrói uma família tem, que é você lidar sobre a criação da sua filha e também a sua carreira profissional. Sim. E nesse processo você teve a sua filha, né? Tive duas. Duas, né, no caso. E durante todo esse seu crescimento, e assim, como que você conseguiu lidar? Assim, foi um processo para você que você teve que pensar, para eu chegar nesse máximo, como que vai ser isso? A mulher, mãe e a super profissional. Porque você já estava num ponto que o seu tempo era muito escasso, né? E isso eu vou falar que talvez seja polêmico. Por ser loira do olho claro, sempre teve um pré-julgamento que eu sairia de uma família mais nobre. Então, assim, sempre, até em entrevistas de emprego, eu tinha que falar minha real situação, porque senão eu já era jogada de fora porque eu não precisava daquela oportunidade. Sim. Né? Então, assim, o estereótipo foi muito bom para algumas áreas, lógico, abre portas, mas também fechou algumas. Porque a pessoa fala assim, não precisa. Não precisa, essa daí deve ser filhinha de papai. Loira, dos olhos claros. Então, existe também um preconceito inverso. É muito engraçado falar isso, né? Mas eu fiz, talvez, um movimento na minha carreira muito arriscado. Porque quando eu cheguei no topo, dentro dos bancos, e me casei, tive minha primeira filha, eu entrei muito num viés de eu vou largar tudo pra cuidar da minha filha. Você chegou a ter esse pensamento? Eu fiz isso. Não acredito. Quando você já estava como executiva? Como eu já estava como executiva. Meu Deus. Então, assim, eu fiz isso porque é uma coisa, Duda, a gente tem que falar muito disso. Porque é uma coisa para mulheres que é falado a vida inteira. Que quando você tem que ter filho, você tem que se dedicar 100% a ele. Porque senão você vai ser uma péssima mãe, porque senão você é horrível. Você vai ser culpada. Exato. Existe isso. E eu fiz isso. Então, assim, tanto que quando eu pedi demissão do meu último banco, eu levei a Helena junto comigo. Você chegou a pedir demissão? Eu levei a Helena junto comigo no colo, porque banco dá 6 meses de licença maternidade, e eu tinha um mês de férias. Então, ela ficou 7 meses comigo. Eu vim com ela pedir demissão. Eu tenho até foto dela com o meu headset da minha mesa. Eu pedi demissão com ela. A minha gerente, na época, era uma mulher incrível. Ela ficou 3 horas comigo na sala pra eu não pedir demissão.
Nossa. Porque eu estava ali, mas eu me sentia tão pressionada a pedir demissão. Porque como que eu ia deixar minha filha numa creche? Por que eu ia fazer Dói, isso? né? Dói. Porque eu amava meu trabalho. E eu amava minha filha. E eu senti uma pressão da sociedade e de amigos e de pessoas em volta de... por que você vai fazer isso com a sua filha? E agora, Duda, fala pra mim. Se você tiver uma filha hoje, você vai falar pra ela... Cara, você vai ter filho? Larga a sua carreira. Você tem que cuidar do seu... Não. Isso não é dito muito pra homens e... Né? Não. Isso é bem assim, machista nesse aspecto. Porque assim, você vai falar assim, você quer que a sua filha largue a sua carreira? Uma carreira que ela tanto quis e que faz tão bem pra ela. Por que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra? Sim, até porque vai fazer parte do futuro dessa criança, você construir sua carreira e a sua sanidade mental, né? Com certeza. Adivinha quanto tempo que eu consegui ficar parada? Em poucos meses, já. 3 meses. É, isso que eu ia falar. 3 meses. E aí foi a segunda retomada. Pedi demissão do banco. Deixaram, graças a Deus, eu sempre tive performance. Bárbara, quando você quiser voltar, volte. Portas abertas. Portas abertas. 3 meses em casa, pirei. Porque imagina, uma pessoa desde os 12 anos trabalhando e ali, né, cuidando do bebê. Gente, o bebê dá um trampo do caramba. Mas é um trabalho diferente, né? É totalmente diferente. Quem gosta de trabalhar, é dificílimo ficar em casa. Eu admiro a mulher que consegue ficar em casa. Porque é um desafio, acho que é pior do que trabalhar na rua, tá? Porque você controlar... Todas as mulheres que eu conversei durante esse processo, até na Eve, tiveram que lidar com os filhos, o quanto... É porque aquele ambiente não foi feito para que você construa esse home office, né? Não. E tem criança, a criança invade o seu escritório, ela vai passar por baixo da mesa, já passaram tantos casos, e assim, essa loucura toda bateu para você, mas ao mesmo tempo, como foi essa sua decisão para voltar? Onde bateu? Então, eu, por causa do trabalho em demasia no banco, eu precisava, né, mostrar, acho que até pra mim mesmo, que eu conseguiria mudar de vida. Eu sangrei outras partes da minha vida. Então, eu fui muito bem na parte corporativa, mas eu destruí minha saúde nesse período. Eu engordei 33 quilos. Eu fiquei 10 anos obesa. 10 anos obesa, fumando um maço de cigarro por dia, começava a beber na quarta-feira. Se autodestruindo. Autodestruindo. Porque na minha mentalidade, o trabalho, ele ia salvar a minha família, ia salvar... Então, assim, trazia muito peso pra isso também. Então, foi uma grande construção também de uma nova Bárbara, de uma nova mentalidade. Então, quando eu pedi demissão e fiquei em casa, eu decidi emagrecer. Porque eu fiquei pensando, cara, a minha filha vai ser obesa. Porque obesidade, muitos falam aí que é genético, mas é comportamental. É, comportamento. Entendeu? E meu marido também era obeso. Então, assim, eu entrei num foco absurdo. Eu emagreci 33 quilos em 8 meses. Com nutricionista ali, já guiado. Nutricionista e treinando todos os dias. Eu lembro que eu comecei com a Helena, tinha 4 meses. Quando eu comecei o processo de emagrecimento. Eu deixei ela no colo do lado do meu marido, né? Porque quem sabe aí que é gordinho, a gente fala toda segunda-feira que vai emagrecer, né? Que vai começar a dieta e a gente nunca começa. Então, meu marido, na hora que eu falei pra ele, falou assim, agora vai. Ele, tá bom, né? Veremos. Ai, lá vai a Bárbara com essa história de emagrecer de novo. Porque sempre tem, né? Toda segunda-feira. Eu falava que eu ia começar algo. Mas naquela segunda-feira eu comecei diferente. Eu pus a Helena do ladinho dele, tinha 4 meses. Falei assim, acorda, querido. Tô indo treinar, 6 horas da manhã. E aí foi 8 meses implacável. Porque eu cheguei a um ponto de peso que eu tava calça 52. Não fechava. Eu não conseguia comprar roupa. Não conseguia comprar roupa. E você perde aquela coisa que a mulher tem da autoestima, né? Acho que todos que passam essa questão de variação de peso bate muito nessa autoestima e você precisa disso pro seu trabalho, pra sua vida amorosa, né? Tudo. O peso influenciou na minha vida em tudo. Sim. Eu acho até que como executiva, se eu tivesse hoje a forma que eu estou, eu acho que talvez eu performaria mais. Porque muitas vezes Você não estava se sentindo bem. Muitas vezes eu não chegava na ponta para apresentar um projeto por vergonha do meu corpo. Sim. Porque eu não me sentia bem, eu nunca fui pressionada. Muita gente fala aí de pressão, né, com peso. Eu nunca, no ambiente corporativo, isso nunca aconteceu. Sabe? Nunca me menosprezavam por ser gordinha ou fazer alguma coisa. Mas eu
tinha aquilo ali comigo, porque eu nunca tinha sido obesa. Por que eu estava obesa? Eu não era uma criança obesa, eu não era uma adolescente obesa. Eu realmente vivi 10 anos fora da minha realidade. Sim. Então, quando eu decidi fazer essa mudança de vida, eu comecei a compartilhar nas redes sociais. Eu abri o meu Instagram pessoal e comecei a fazer comida fit. Então, eu mudei até meu nome para Bárbara Fit. Daí eu comecei eu não conseguia comer salada, eu comecei a fazer receita e compartilhar. O pessoal da Virou minha... uma criadora de conteúdo de social. Exato. Que também já desprendeu ali destravou ali um outro momento pra você como comunicadora, né? E essa foi a questão. A partir do Bárbara Fit, a pessoal da região ali, né, de Piracicaba, né, me acolheu muito, bombou de seguidor, porque as receitas eram gostosas, eu compartilhava alguma coisa com a minha filha. Isso em que ano? Ai, faz uns 5 anos. Ah, tá, 2017. Minha filha tinha 1 aninho, por aí. Caramba. Aí você se construiu ali, aí como é que foi esse processo? Aí tá, você conseguiu chegar a perder tudo que você queria, que são uns 33 quilos. 33 Foi quilos. bem marcante, eu achei o número 33, assim. Sim. E aí você bateu essa meta e você já começou a se sentir no rumo certo, né? No rumo certo. E aí, desse rumo certo, como é que foram esses caminhos? No rumo certo, a internet acabou virando uma fonte de renda, Claro. porque as empresas me contratavam para fazer merchan dos seus produtos, roupa, sapato, influenciadora, virei influenciadora total. Eu era influenciadora de ir lá na loja e fazer os looks do dia, né? E eu comecei a fazer isso e antes de conhecer lançamento digital, eu ia ensinar essa mulherada a emagrecer. Você sabia que aquilo não podia ficar pra você mais. Exato. Você queria transformar a vida de mais gente. Mais você gente. Transformou a sua própria vida e sabia o passo a passo. Porque você fez um passo a passo que você, inclusive, né, veio de um mercado que é a questão de bancos e tal, que são cheios de processos. E cheios de execução de processo. É isso. E de timing de processo. Você não pode você pega um contrato. Então, você sabe que aquilo tem que ter um início, meio e fim. E você entendeu aquilo ali. Aí, quando você foi oferecer isso, você começou a fazer uma montagem, você não teve ajuda, né? Você foi autodidata nesse processo. O pessoal que hoje acessa a Evermart e que hoje procura, tem muitas informações, até o próprio Daniel passa no Instagram dele dicas pra você que tá começando. Você não teve ninguém nesse processo. Não, eu nem sabia que era lançamento, que era uma plataforma perfeita. Imagina. Meteórico. Eu comecei a ficar um pouco incomodada com o lance de influencer. Sabe? Eu falo assim, gente... Quero ser blogueira. Não quero ser blogueira. Porque, tipo, você vim do mercado corporativo. Eu gostava do mercado corporativo, Te né? criticavam de dentro, assim, falavam, Nossa. virou blogueira. Era executiva, virou blogueira. Não, esse problema eu nunca tive. Mas eu vou falar pra você. Eu tiro meu chapéu pra todas as blogueiras do Brasil. Porque existe um julgamento das pessoas que ficam assistindo ali. As pessoas são cruéis, Duda. Te cobram. Te cobrem, te xingam. Se você põe uma roupa... É horrível. É uma exposição que essas meninas aí que trabalham com isso precisam de acompanhamento psicológico, precisam ter uma família ali que apoia. Porque tem pessoa que é infeliz na sua vida e que acha que isso daqui, que esse celularzinho aqui, não tem lei. Pode fazer o que quiser Pode na falar internet. o que quiser, pode ofender a pessoa. E tem alguém de verdade do outro lado. O pessoal não é o seu @BárbaraFit, não é a Bárbara Gimenez. Você ali é carne e osso lá dentro, né? E magoava. Uma vez eu nunca me esqueço que eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? E eu fui para os Estados Unidos quando já tinha mais de 30 anos a primeira vez, né? Agora, né? Agora as coisas estão começando a acontecer, né? Eu fui levar minha filha para passear e tal. E, cara... Pra Disney? Não, foi pro Busch Gardens. Busch Gardens. A gente foi pra lá e eu falei um palavrão no vídeo. Eu era mais influencer e tal. Daí eu falei assim, palavrão, né? Caramba! Né? Caramba. Que legal, esse negócio é muito louco. Eu tava muito feliz. E eu soltei um palavrão. Cara, uma pessoa, ela destruiu com a minha viagem com o que ela escreveu pra mim. Como você fala um palavrão desse? Você, uma mãe... Sabe assim? Ali foi para com esse negócio de blogueira. As pessoas invadem muito sua vida. Isso, pra quem é mais sensível nesse aspecto de, você lê, você se preocupa. Sim. Dói, né? Dói.
Dói. E aí começou também a me pesar, porque tipo, você fala assim, gente, por que eu vou ficar incentivando essa mulher, que meu público sempre foi 98% mulher, Que querem transformar as vidas, né? em consumo? Por que eu vou sempre incentivar ela a comprar o sapatinho, a comprar roupinha, a fazer a maquiagem? Eu quero incentivar essa mulher que ela tenha um sucesso financeiro, emocional, porque também compras, excesso de compras, é uma descarga emocional. Claro, você usa aquele gatilho de se autorrecompensar. Sim, ó, comida, Sim, gastos. Esses excessos revelam uma falta sensacional. sim. Então foi aí que eu falei assim, eu quero fazer curso. Daí eu mapeei como você disse, né? Foi super inteligente da sua parte. Eu mapeei o meu emagrecimento, criei um método, Emagreça Comigo. Era o nome, e eu fazia um acompanhamento. É quase um ninguém solta a mão de ninguém, né? Emagreça Comigo, e eu Vem compartilhava com essa pessoal o WhatsApp, recebia o depósito das pessoas em conta corrente. Direto, sem saber como é que era. Nada, não sabia. E aí eu acho que eu fiz cinco lançamentos assim, e foi muito bom financeiramente. Você começou a ver, nossa, isso aqui é um produto de ouro. Isso aqui é um produto de ouro, porque realmente eu ficava mais próximo dessa pessoa que queria real transformação. Sim. Né? A pessoa queria transformação, ela queria mudar de vida. E aí eu comecei a parar de incentivar as pessoas que estavam próximas de mim a consumo. A compra de um produto, né? Porque assim... Que não ia transformar a vida dela completamente. Ia ser legal apenas mostrar uma roupa. Eu adoro mostrar meu look do dia. Eu não sou mulher, pô. Mas todo dia eu ia em loja mostrar roupa. Sim. Então, se eu tivesse uma pessoa que me gostasse muito de mim, e aí o lance da influência é pesado, eu ficava pensando, pô, será que a pessoa todo dia tá entrando numa loja pra comprar alguma coisa? Qual que é o meu movimento no mundo com isso? Daí você não era uma dona de loja pra achar que isso era um objetivo final pra você. Você estava sendo um instrumento de uma loja pra que ela conquistasse o seu objetivo. E, na verdade, você tinha um objetivo claro que era transformar a vida dessas pessoas. E isso não ia transformar a vida das pessoas. Não comprar. Não, ia deixar talvez um buraco financeiro. Não, e seria muito confortável pra você continuar fazendo isso, porque você estava botando grana no bolso. Com essas influências, você estava ganhando fama com isso. Muita. Foi até, assim, altruísta do seu lado de falar assim, não, eu vou segurar isso daqui, vamos transformar de verdade a vida dessas pessoas com o Emagreça Comigo. Sim, até porque o ticket do curso era muito baixo. Eu falava assim, gente, a Quanto? pessoa... não, eu acho que eu comecei com R$100. Caramba. R$100, o primeiro. Depois eu fui subindo e tal, mas acho que Você nem sabia direito o valor que aquilo ia das pessoas. Não sabia. Mas aí eu comecei a ver o pessoal emagrecendo 5, 6 quilos, melhorando o casamento, melhorando a autoestima. Aí vem os depoimentos, né? Pô, transformando vida, fazendo transição de carreira, tudo porque tomou o amor próprio de volta, e isso vem a coragem junto. Aconteceu comigo. Né? E não era só um produto, porque você também levava essa mentoria, né? Sim. Então era um segundo produto, quase. Daí eu trazia essa mentoria, e aí chegou o momento também, mais uma vez, eu falei assim, cara, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento humano. Dentro do banco, a gente tem muito isso por causa de vendas, né? Para você entender gatilhos mentais, para fazer vendas mais assertivas. Então, eu sempre estudei sobre vendas, sobre mentalidade, comunicação. E aí, o emagrecimento, eu comecei a ver que era só a ponta do iceberg. Pô, a pessoa, ela tá assim. Você tá mudando a parte de alimentação, que faz parte dela começar a se sentir melhor, ela se alimentar melhor, só que o todo encaixaria para uma outra parte, que é moldar essa pessoa para ela ser bem-sucedida. Exato. Aí você veio para um outro produto? Para um outro produto. Foi aonde eu fiz mais uma transição. Eu falei assim, gente, o emagrecimento é a ponta do iceberg. Você emagrece, por que você volta a engordar? Por que vira esse movimento? E aí eu comecei a estudar comportamento humano, entrei muito a fundo em coaching, fiz vários cursos, fiz curso internacional e tal, e aí eu fui entendendo sobre PNL, sobre programação neurolinguística, sobre o que interfere da nossa vida, da infância no hoje em dia. Eu fui entendendo tantas coisas que foi um romper, assim. Eu falei assim, cara, eu não posso falar mais só de emagrecimento. Porque essa mulher tá destruída,
Aí volta a Por outras educação coisas. que você falou lá atrás, que é o que foi te transformando durante todo o processo da sua vida. Você voltou a um processo de você aprender. Estudar, sempre. Você não se botou numa situação acomodada, e isso eu acho que para qualquer expert, para qualquer pessoa que esteja numa posição de conquista, como você já tinha, você estava sempre aprendendo. Sempre. E esse novo aprendizado te levou a um novo produto e a um novo sucesso. Sim, que daí eu criei uma metodologia chamada Tomando as Rédeas. E esse... Que ótimo nome, inclusive. Ótimo nome. Tomando as Rédeas. E é um produto de mentoria que eu faço essa pessoa entender quais ações ela precisa tomar na vida dela para realmente mudar o jogo, o resultado do jogo. Um plano de execuções. Um plano de execuções, plano de ação. Como fazer... O porquê que você tem medo? Por que tem uma coisa que te bloqueia? Uhum. E aí foi muito interessante que toda essa metodologia eu apliquei meio que naturalmente na minha vida. O que acontece? Lá atrás, quando eu olhava, né? Eu tenho, dentro da minha metodologia, tem os 12 P's, que são os 12 pilares fundamentais na vida de um ser humano. Uhum. Eu olhei que lá atrás eu precisava sanar o meu pilar de financeiro, que pra mim doía muito, que ele que pega uma dor, assim, clássica, né? E profissional. Então, assim, eu vi que eu olhei 100% só pra aquilo. Por que eu fiquei obesa? Porque você pensou só naquela cura Por que ali. eu tinha relacionamentos que não eram bacanas? Pessoais e de trabalho. Porque às vezes eu deixava a galera subir em cima das costas. Talvez a obesidade era por quê? Não era só porque eu comia errado. Eu ficava quieta, eu aceitava alguma coisa de pessoas que eu não sabia falar, me posicionar. Não conhecia a sua força interior. Exato. E aí você começa a comer pra se esconder. Tem gente que começa a gastar, né? Então assim, eu fui começando a entender que eu sempre dava olhares muito focado pra uma coisa só. E eu deixava tudo de lado. E foi aonde dava os grandes picos de diferença. Pô, tá bem financeiramente, tá bem profissionalmente, mas tá obesa pra caramba e só cheio de relacionamento do lixo. Daí fiz a transição de carreira, vou ficar em casa com a minha filha, vamos cuidar de relacionamento, vamos cuidar do corpo. Daí, financeiramente e profissionalmente cai. Parece que é o cobertor curto. Na hora você sobe, o pé sai da... E aí eu comecei a entender que pra gente ter sucesso, a gente precisa olhar pro macro. Eu falo que é a visão de águia. Não adianta, se você tem visão de galinha, você vai ficar assim, ó, ciscando, comendo minhoca. Então você tem que trazer para uma visão ampla. Você tá olhando para baixo, né? Uma visão ampla, onde você vê o todo. E aí, para você ter essa visão de águia, você tem que trazer soluções. Você tem que ser menos emocional, mais inteligente, mais posicionado. Entender, saber se comunicar abertamente, saber falar o que quer. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui pra você agora o que você quer, você não sabe. Agora você sabe o que você não quer. Sim. As pessoas só sabem o que não querem. E isso não leva ela pro jogo certo. Você não consegue dar o primeiro passo pro lugar certo, né? Você não tem a visão. Vai ficar parado. Parado você consegue ficar, pra trás talvez você não vá. Mas o passo pra frente você precisa saber pra onde é. Ver também esse passo, né? Exato. E é esse que é o grande tchan do negócio. O que é o grande tchan do negócio? É o olhar macro. Sim. Olhar macro. Olhar da sua visão. Qual que é a visão que você quer ter da sua vida hoje? Aonde você quer chegar? O que você quer da sua vida realmente? Uhum. Agora, o que você não quer, não vai te levar. Você só vai te dar poucas informações pro que você vai conseguir, né? Porque vai te deixar muito fraco. Sim. Muito fraco. Eu sei o que eu não quero. Agora, o que eu quero? Não vai fazer você ser robusto, ser robusta, vestir ali a tua armadura e ir pro jogo. Porque, meu amigo, minha amiga, a vida não é fácil não, tá? Vai achando que é só... E além glamour. disso, existe essa questão do que você quer e não o que esperam que você queira. Porque, assim, às vezes, né, você fica... mas o meu marido me falou isso, a minha mãe sempre me disse isso. Parece que as influências do seu querer tem sempre uma outra pessoa que influencia. Você também leva isso para as pessoas que a pessoa vai ter que primeiro se entender, se amar, se libertar, porque é uma coisa que se fala muito na Ever e o Daniel comenta muito sobre liberdade, que o mercado do digital,
que eu acho que você encontrou muito isso, né? Quando você era uma grande executiva, você de um grande banco, você tinha uma postura, mas talvez a sua liberdade... Zero. Era praticamente zero. Você tinha o sucesso, era muito interessante pra você, mas você não se via Sabe dona... qual é o nome disso? Algemas de ouro. Sim. Esse é o nome. É ficar preso num castelo. Assim, você sabe que aquilo ali tá te dando segurança, tá te dando estabilidade, porém, é o que você falou até da visão da águia, você não consegue ter as asas para voar para onde você quiser. E aí eu te pergunto, onde aí agora nesse seu segundo produto você começou a bater as asas? Assim você falou, nossa, transformei a vida dessa pessoa, e o produto tá dando muito certo, a parte financeira... Que aí eu te pergunto também, que é íntima, né? Mas assim, você conseguiu superar o que você ganhava como executiva. Com certeza. E isso, como é que isso bateu a primeira vez? Você falou, nossa, peraí, eu tô conseguindo um sucesso profissional financeiro que eu sempre sonhei e não preciso bater meu cartão. 40 horas semanais trabalhadas. Metas, pressão, estresse. Quando? Qual foi essa? Você falou, nossa... É a transição do CLT para o empreendedor. Eu acho que essa é a grande chave. Eu acho que realmente o CLT ele tem uma mentalidade e o empreendedor ele tem outra. Uhum. Eu acho que realmente isso é que muda o jogo da pessoa. E você tem que treinar a sua mente para isso. Porque assim, não que você trabalhe menos, desculpa Brasil, não trabalha menos. Sendo empreendedor. Trabalha de sábado e domingo, mas é diferente quando você trabalha para o seu negócio. Verdade. Quando você trabalha para o seu negócio, quando você vê a sua conta bancária crescendo, quando você vê o que você ama ali colocando um fogo, sabe? É inspiracional, assim. Agora, quando você... Eu nunca deixei de gostar de trabalhar em banco, eu sempre gostei de pessoas, de processos. Foi a minha base. Fez parte de quem você é. Fez a parte de quem eu sou. Mas eu não tinha esse tesão que eu tenho hoje para trabalhar com o que eu amo de verdade. Que eu acho que isso é até bíblico, né? Falam que se você trabalhar com o que você ama, você não trabalha nenhum dia na sua vida. E é verdade. E é verdade, porque dá um ânimo, dá uma felicidade. Mas é desafiador. Porque assim, o empreendedor, ele tem que ser inquieto. Não pode parar. Então, o produto tomando as rédeas, um curso bacana, uma mentoria fantástica. Mais uma vez, eu acho que o que dá fôlego muito por especialista é os depoimentos das pessoas que se transformaram. Isso, cara, dá gás pra você viver. É muito mais do que dinheiro, né? Eu falei com você antes do podcast, né? Eu tô fazendo mais um curso, né? Porque eu sou a senhora do curso, tô sempre estudando. Educação, mais uma vez. Educação, mais uma vez, né? Então, ontem, né, eu tava em um curso também. E eu levantei essa questão. Falei, gente, vocês têm que começar a entender que o mundo mudou. Não é lucro a qualquer custo, precisa ter um olhar para outras coisas. E o olhar para outras coisas, principalmente para quem é especialista, é ver essa transformação. Isso enche seu coração, isso faz você caminhar. E aí eu te pergunto até, você falou do curso, e a gente tinha comentado aqui anteriormente, o perfil do pessoal que estava lá, né, que a gente até comentou inicialmente, eram homens acima de 50, com a qualidade de vida altíssima e tal, e eles talvez não soubessem os novos caminhos de que você que estuda, aplica e que já está no digital, já entendeu. Como que eles receberam as mensagens que você trouxe pra eles de tipo, gente, acorda que vocês vão ser engolidos por uma... Igual lá o Indiana Jones, aquela bola que vai atrás dele. Uma avalanche vai vir aqui e chama avalanche do digital. Como você tá vendo essa antiga geração de pessoas bem-sucedidas, né? Os homens engravatados do mercado convencional e agora essa sua chegada, essa chegada de todo mundo do digital. Como é que o pessoal recebe essa informação? Eles se assustam. Eles se assustam porque, assim, o mundo antigo não deu certo. Olha os índices de depressão, ansiedade, suicídio, cara. É insustentável. Insustentável. Eu acho que a pandemia, no final das contas, foi um botão de alerta vermelho para tudo que vocês têm que repensar. Sim. De uma certa forma. Porque assim, tivemos que repensar muitas coisas, as relações, a forma de tratativa, a gente teve que repensar. Qualidade de tempo. Qualidade de tempo, qualidade de vida, conexão com seus filhos. Por que tanta gente se separou? Será que o problema era o casamento ou o problema é que as pessoas não se conheciam mais?
Porque estava um mundo frenético desse jeito. Se às vezes tinham 2 horinhas de manhã, um jantar no final do dia, isso no acumulado você passava muito menos tempo com os seus familiares do que às vezes com a empresa, né? Sim, com certeza. E aí, o porquê esse movimento meu? Mais uma vez eu tô trazendo um movimento de mudança. Eu tô me formando como conselheira administrativa, eu quero estar dentro dos conselhos, porque eu vejo nisso uma possibilidade real de mudar a sociedade. Sim. Que é onde as pessoas estão em grandes empresas, pensando diferente. Assim, eu quero trazer o lance da identidade de gênero, de ter homens e mulheres em conselhos, em empresas, porque eu sempre fui a mulher sozinha no mundo corporativo. Sozinha no mundo corporativo, só tinha homem. Super julgada por isso. Super julgada por isso. Como ela chegou até ali? Sempre houve esse questionamento, né? Sempre. Loira do olho claro, tal. Daí piora. Deve ter usado sedução, sempre tem um preconceito desse. Muito, até dos próprios funcionários abaixo. Os homens podem usar, né, dos seus dotes, das suas cativações, mas se a mulher usa, às vezes... mal interpretado. É mal interpretado. Fala, essa pessoa falou desse jeito. Sim. Isso é um sofrimento que eu acho que... Eu vou até te procurar aqui um dado. Claro. Um dado que eu fiz uma pesquisa, que eu achei muito, muito bacana, sobre dados da mulher no mundo. No mundo corporativo. No mundo corporativo. E o que eu acompanhei, eu sou, né, do jornalismo e depois do marketing, que onde o jornalismo ele é muito, muito machista no sentido de as redações eram muito dos homens, os editores-chefes eram os homens. Se você for ver até hoje, né, tem a presença do homem ali e a mulher, ela, para entrar ali, tem que entrar num combate, né? Você teve que ir pra guerra, né? Eu ia falar pra pancada, mas... Pega esse número. Você sabia que 60% das pessoas que fazem nível superior no Brasil são mulheres? Não. 60%. Que estão fazendo... 10 pessoas, 6 são mulheres. Fazendo faculdade. Beleza. Mulheres estamos bem. Agora, por que dessa 60% das pessoas que fazem universidade no Brasil, que são mulheres, apenas 16% estão em cargos executivos? Nossa. Agora que tá sentado, 3% apenas são CEOs. E isso é uma pesquisa do IBGE que foi feita em 2013. Refizeram ela em 2019. Mesma coisa. E apesar dessa informação chegar, as coisas não acontecem. E parece que a transformação tem que ser meio que nessa batalha contínua. E como você batalhou nisso, assim, o teu dia a dia, você sentiu isso tudo? E qual era a sua resposta para isso? Por muito tempo eu quis enfrentar essa desigualdade... No debate. E eu acho que foi muito ruim isso. Muito ruim. Quando eu comecei a entender que a inteligência da mulher tem que ser na forma de falar, tem que entender mais sobre política, a forma de você se colocar, até porque eu comentei isso com você e pode ser polêmico mais uma vez, mas eu não tenho medo de me posicionar. O feminismo hoje destrói a família. Porque é um band-aid querendo curar um câncer chamado machismo, que é virar embate. Sim. Não adianta a gente virar embate. A militância em si, A militância em si, sim. Não adianta eu virar um embate. A gente tem que entender que energia masculina e energia feminina são complementares. Sim. Por que é bom eu ter CEOs homens e CEOs mulheres? Porque aí eu vou ter um equilíbrio da sociedade não total. Porque você, homem, vai pensar mais em resultado, mas eu vou pensar no clima do planeta. Todo mundo vai poder ter a sua representatividade. Exato. E não uma guerra de representatividade. Exato. Né? A gente não vai poder excluir os homens do planeta e as mulheres não podem fazer isso e os homens não podem excluir as mulheres do planeta. Nós temos que conviver e tem que existir um equilíbrio. E a única forma de acabar com o machismo no mundo é com vocês, homens. Sim. Vocês abrindo as portas pra gente. Sim. Então eu acho isso muito... nós temos que repensar nisso, da mulher, da representatividade, de estar em cargos de lideranças. Mas isso também é muito cultural, porque nós somos medo, o lance da culpa, que a gente acabou de falar, que quando tem filho, você tem que parar tudo. Porque a mulher ela tem uma particularidade, que é a questão da gestação, que
ela é muito única e ela interfere em algumas decisões que o que eu vejo muito. O que eu acho que a militância da mulher no trabalho acontece muito? Porque tem certas limitações pela questão da gestação que o empregador quer dizer que isso vai atrapalhar os resultados. E pelo contrário, uma mulher que está focada para construir a família dela e construir um futuro melhor para a filha dela vai ser, eu vejo até maior, assim. Tanto que a minha chefe tem filhos, todo mundo que trabalha na nossa empresa tem filhos, e você vê que elas têm um propósito muito mais definido do que um homem, o cara que competiria. O homem solteiro, que pode viajar, que pode não sei o quê, mas que na verdade ele talvez nem tenha um propósito tão construído quanto essa mulher. E o preconceito, aí sim, a militância poderia ter sido, pode ser mais precisa em identificar quem são esses homens que negam esses processos e se embater. E não querer bater em completamente todos. É isso que eu sinto. Entendeu? Eu acho que acabou ficando muito radical. Eu acho que a forma de falar, a forma de conduzir todo esse processo, ele poderia ser mais inteligente. Sim. Né? E de trazer essa responsabilidade pro homem junto. Porque se o homem abre as portas, contrata uma CEO, né, a gente já automaticamente muda. Não é esmola, não é entregar. Não, se nos conselhos administrativos, junto, né, que são os que resolvem as coisas no Brasil, tivessem mais mulheres, tivessem mais negros. Sim. Essas representatividades são importantes, sim. Sim. São importantes. Trans, né? Pô, agora, a mulher que tá ouvindo agora esse podcast, tá vendo aqui pelo YouTube. Você que tem filho, vai falar pra mim que você não virou uma leoa depois de virar mãe? Isso. É o que eu vejo muito. Né? Meu Deus, você vira uma potência que você quer transformar a vida da sua família, você quer ter resultados. E eu fiquei... Até o cérebro da mulher muda. Você, né, tá num processo ali que você tá defendendo além da sua própria vida, você tá defendendo a vida de uma outra pessoa. É até hormonal isso. E isso é estudado, assim, meu pai era neuropsiquiatra, isso é estudado que o homem, ele não pega tão forte esse laço inicial, tanto que a gente vê os diferentes casos que o homem tem um desprendimento com essa questão da família que a mulher não tem. Meu pai abandonou a gente com 10 anos. Sim. Foi embora. Desligou a chave. E pra ele não teve a relevância que foi pra sua mãe. Pra sua mãe, ela nunca te abandonaria nessa questão. E é o que eu vejo disso da força. Essa lealdade vai ser aplicada também pros negócios. Ela vai trazer essa lealdade a quem ajudou ela no momento de gestação. Quando você fala assim, a mulher vai ter que ficar... Eu já vi gente machista falar assim, mas aí eu vou contratar essa mulher, se ela ficar grávida, ela fica 6 meses fora, aí eu perco minha produção. Pelo contrário, quando ela voltar, ela tem um objetivo que talvez seja muito maior das pessoas que não passaram por esse processo e dessa coisa. E você teve isso quando você teve as suas filhas, Nossa, né? com certeza. Com certeza. E agora, Ligou uma chave. Ligou uma chave. E tanto que, assim, eu gosto muito da Silvia Braz. Já viu? Ela é uma blogueira. É uma mulher super inteligente, gosto muito dela. E esses dias estavam recriminando ela também nas redes sociais. Né? Julgadores de plantão. Julgadores de plantão. Quem fica com as suas filhas quando você viaja? Ela falou assim, olha, nós temos que normalizar algumas coisas. Eu achei isso muito inteligente, isso da parte dela. Nós temos que normalizar algumas coisas. Peraí, será que eu não quero que minha filha tenha um trabalho? Eu quero ser aquela avó que fala assim, filha, vai voar, eu ajudo. Eu quero ser a rede de apoio dela. Eu quero que ela cresça, que ela voe. E quero que meus netos cresçam e voem, que a gente seja uma família... Que nós todos ali temos um propósito de crescimento pra se sentir bem. Porque vai falar que você não ama o que você faz, o trabalho. Imagina falar assim, Duda, para agora de fazer isso aqui que você faz. Porque você vai ter que ficar cuidando de um bebezinho. Sim. Por mais que é seu filho, por mais que você ame... Não, gente, não é essa Morre questão. uma parte de você. Morre uma parte de você. Escassez. E isso eu falo muito dentro do Tomando as Rédeas. Escassez. Se você entender que para ganhar uma coisa você tem que perder outra, você nunca atinge a abundância. Sim. A abundância... O que é abundância? Você tem um recurso ilimitado. Solto. É isso. Que não tem um limite. É isso. Agora, por que eu tenho que escolher entre ser mãe e profissional? Por que eu tenho que escolher ser uma boa esposa e uma boa profissional? Por que eu não posso me desenvolver nas áreas? E ter esse crescimento, inteligência, que eu fazendo isso por mim, meu filho vai fazer isso. E aí eu transformo uma sociedade. E sendo mãe, você aprende
diferentes habilidades que te constrói como uma pessoa melhor para o seu profissional. Exato. Né? Você com certeza começou a entender que a sua vida precisaria de decisões mais adequadas ao seu novo propósito e que você alcançasse esse sucesso com segurança, que às vezes as pessoas também são inconsequentes, né? Antes de ter um filho ou antes de entender que está construindo uma família. E aí, aí que a gente também chega aqui num outro momento profissional seu, que é essa questão da comunicação. Você entrou para a Rede TV para ser uma produtora executiva do projeto Empreendedorismo na Rede, que é um super sucesso, todos os sábados de manhã. É aquele café da manhã que você quer ter um relaxamento? Café da manhã com o empreendedor, 7h30 da manhã, Nossa, sábados, mano. Redes TV, estamos Se lá. você ainda não aproveitou para curtir, é aquela coisa que você... eu acho que o que vocês construíram ali é você aprender sem ficar, sabe, com papel e caneta na mão. Você tem ali você absorve com uma forma tranquila, assim. Você conseguiu trazer, né, ali pro projeto algo que fique sutil, e eu imagino que você não imaginava que você entraria também como apresentadora. Não, juro, Duda, não imaginava. O Enzo Ribeiro, que é o dono do programa, que é incrível, a gente vai trazer o Enzo também. Traz o Enzo, ele é muito... O Enzo é um ser humano ímpar. Na cara dele, que eu falei isso até pra ele. Eu falei, cara, tá na sua cara o seu modo de agir, né? Ele é um cara assim que... Ele me conheceu dando uma palestra, eu tava dando uma palestra num evento grande em São Paulo. Ah, então ele foi também um hunter, porque ele viu que você sabia se comunicar muito bem. Daí ele falou assim, Bárbara, quero você no projeto, me apresentou o projeto. E eu tenho esse lance muito de macro. Eu acho que a gente pode mudar a sociedade. Eu sou uma sonhadora. Eu acho que eu sou uma sonhadora. Eu nem falo que eu me emociono. Eu sou uma sonhadora. É mesmo. Então, quando ele me apresentou um projeto que dentro da Rede TV... Dentro da Rede TV, não. Dentro da TV aberta no Brasil, ninguém fala de empreendedorismo. Não. TV aberta, ninguém fala. Raríssimo. E quem tem acesso à TV aberta? Povão. E se não estamos falando de negócio, não estamos falando de empreendedorismo pro povo, o que vai ser do povo? Ele vai consumir lá a culinária de manhã, né? O povo ia muito nisso, né? E quem tá no negócio hoje? É o povo. Quem empreende? O grande empreendedorismo hoje no Brasil é do povo simples, que tem ali aquela lojinha, aquele mercadinho, aquela... Então, assim, quando ele me apresentou um projeto, eu vi um grande projeto social. De trazer informação, educação, mais uma vez, pro povo, de falar de negócio, com entretenimento. Então, até o Daniel é um dos nossos mentores, fiz questão, eu conhecia já o Daniel das redes sociais, falei assim, cara, eu quero esse cara aqui com a gente. É demais. Porque eu acho muito que o projeto da Evercast, quando fala de educação, eu falei, gente, eu quero alguém de educação na minha bancada. Sim. Porque faz sentido, faz fit com o negócio. Porque é transformação. E transformação com ação social, que o que o Daniel tem levado para cada um da empresa e da filosofia toda, que é o seguinte, a gente tem 1 milhão de alunos na Evermart hoje. Uau! Que é uma coisa de louco, a gente está crescendo 30% ao mês, a Ever chegando a voos assim absurdos, e uma das coisas que o Daniel não deixa de carimbar sempre pra gente a gente está aqui para transformar a vida de milhões e dar liberdade a essas pessoas a viver o que o infoprodutor vive, o que o aluno, quando recebe essa informação, também vive. E assim, eu acho que você, quando se identificou nisso, você viu a sua história nisso, né? Sim. E não só quando você falou que você é uma sonhadora / executora. Sim. Que é o que te trouxe ao super sucesso. Porque você conseguiu sonhar e ver meios de executar. Né? Então, aí, e lá no empreendedorismo da rede, você viu a execução de um sonho, né? Que o Enzo trouxe, e como foi ali já experimentar a coisa, porque eu acredito que o frio na barriga, eu tenho frio na barriga cada vez que eu me encontro no microfone. Eu faço apresentações nas ruas, em eventos, eu apresento o Réveillon, e todas as vezes, isso você pode perguntar para Fernanda Montenegro, a pessoa sente um frio na barriga. Sente. É uma loucura. Como você encarou ali? Porque a Rede TV, você vai pro... Nacional, você né? Você vai pro interior do Amazonas, você vai pra Pontinha. Mas isso me deixa maluca. Esse dia eu tava abastecendo meu carro
Em Campinas, fui reconhecida pelo frentista. Ele, Bárbara, eu, oi, quem é você? Né? É muito legal o que vocês fazem. Porque a gente fala de empreendedorismo, e principalmente a bancada que o Daniel faz parte, as startups vêm, dão o seu pitch, e a gente traz ali com os mentores, que são grandes empresários, caras que estão ali no mercado e que têm expertise, dão uma consultoria pro cara. Então, e todo mundo ganha, quem tá assistindo também ganha. Eu ganho. Eu, Bárbara, olho ali a solução e falo, caraca, que incrível, é isso. Sim. E assim, e essa é a nossa intenção. Nós temos, sabe quanto que tá a nossa audiência semanal? 2 milhões de pessoas. Nossa, e nós estamos, share que... Nós estamos começando, meu amigo, estamos 4 meses no ar só. É um projeto que vai num sábado de manhã. Num sábado de manhã. Não é nem o prime time. Não, era um horário que era zerado. Hoje, na hora que começa a sair o Ibope, aquilo me emociona, porque existe realmente um projeto social de trazer... Esses dias, crianças do Ceará pediram pro Enzo gravar um vídeo que eles iam fazer uma feira de empreendedorismo. Então, sabe assim, o quanto a gente não tá fomentando isso nacionalmente? Sim. Para trazer as pessoas, para falar de empreendedorismo, trazer soluções. Então, isso me motivou muito a estar dentro do projeto, a apresentar junto com o Enzo esse projeto fantástico. É uma delícia fazer, é uma delícia estar ali com as pessoas, com as startups, soluções. Eu acho que é um caminho sem volta para você, hein, de comunicação. Sem querer definir algumas coisas, você não vai poder mais sair da telinha, né? Agora que você sentiu o gosto, o público aprovou e você viu que é um alcance nacional. Claro que o digital dá um alcance, é uma coisa legal. É diferente. Mas a telinha, a telinha, o cara ligar isso no interior, que você veio desse interior. Se você tivesse um empreendedorismo na rede, quando você tava ali, menina, se preparando para alcançar um sucesso, você teria tido um caminho muito mais simples, né? Sim, porque é consultivo. Sim. Né? Mostra caminhos. É educação, né? É educação. E eu acho isso fantástico. E a educação de uma forma de entretenimento. Sim, que daí você aprende muito mais fácil, né? Entretenimento. Então, assim, hoje o que eu vejo, né? Vindo do digital e agora estando em televisão. Hoje eu vejo que nós temos necessidade do híbrido. Sim. Híbrido. Nós precisamos estar em todas as mídias, né? Precisamos. Eu ouvi a vida inteira que televisão ia acabar. Na hora que eu entrei na televisão, o meu jogo foi para outro nível. Porque é onde trabalha realmente a autoridade. Quando eu ligava para alguns especialistas, vamos fazer live, a Bárbara Gimenez, bullshit. Agora, a Bárbara da Rede TV, todo mundo me dá o seu telefone. Existe uma autoridade dentro da televisão brasileira que é fantástico, porque você tem acesso. E o que você pode atingir esse público que precisa de educação, plantar uma sementinha, é isso que eu penso. Eu penso nisso com a televisão, eu penso isso hoje entrando em conselhos. É uma forma de realmente começar a trazer gênero, homem e mulher, negro, LGBTQIA+, trazer essa humanização do ser humano. Porque antes da pandemia, como que a gente estava? Trabalhando que nem um louco, todo mundo estressado. Ninguém olha pra ninguém. Ninguém olha pra ninguém, pessoas sangrando, emocionalmente, destruídas. E se você não pensa numa solução, o planeta tá tendo aquecimento. Sim. Os mares estão sujos. O que a gente tá pensando realmente para um total? Nós não podemos mais viver uma vida olhando o próprio umbigo. Existe uma necessidade de globalização no olhar. E isso é uma paixão minha. Sim. Foi quando eu entendi lá atrás que o meu emagrecimento podia emagrecer milhares de pessoas. É o macro de novo, né? Mas agora que você tá pensando pelo mundo, né? Foi crescendo, né? Eu falo que eu fui pegando... Você saiu de São José, e depois São Paulo, e depois você começou a entender que você podia transformar a vida pelo digital de pessoas de todo o Brasil, e agora você viu que um projeto na televisão você pode alcançar ainda mais pessoas no Brasil, e agora você percebeu que é uma transformação mundial. Porque a gente tem brasileiros pelo mundo, hoje você pode transformar uma empresária que tá no interior de Glasgow, tentando Angola, a vida... África. África também, que eu não posso adiantar algumas coisas também. Quero fazer um projeto em África, hein? Se você for fazer, cola em mim. Então, a gente tá aí também... Não posso contar muita coisa, mas a Ever também tá pensando numa transformação internacional. Conte comigo, amo. E assim, aí que eu vejo
um outro ponto muito importante da sua vida. Você sempre pensa que existe aquela Bárbara de 17 anos, né? Na verdade, a de 12 anos que começou ali, floricultura, entendendo o que ia ser a vida dela. E eu acho que você sempre vê ela dentro de você. Sempre. Porque você sabe que vão ter 500 mil Bárbaras em São José, pelo Brasil, e que ela precisa de você. Precisa da Bárbara hoje, né? Dessa Bárbara agora. Sim. Pra mentorar, pra conseguir na TV ali falar, poxa, eu fico imaginando, a gente até conversou ali antes, a menina que tá lá na cidadezinha, pensar, nossa, mano, essa menina veio da minha cidade, ela não era de família rica, ela não teve tudo de mão beijada, ela foi lá, bateu na porta da floricultura, bateu na coisa, se preparou e pum, bateu de frente com um bando de executivo e venceu. Sim. Isso assim, eu acho que é o primordial, e você não foi egoísta. Que aí eu quero chegar nessa pergunta. O egoísmo, geralmente, você podia se fechar na sua casa, ganhar o dinheiro que você ganhou, fechar suas coisas, trabalhar lá entre os executivos e não entregar nada. Que isso ia te deixar numa situação confortável, você não ia se estressar, não ia ter lá o combate que tem nas redes sociais. Quando você viu que o altruísmo e que, assim, você estar a serviço de mais pessoas era a sua transformação? Eu acho que quando eu tive uma experiência de quase morte. No segundo parto da minha segunda filha, eu tive uma experiência de quase morte. E eu só fiquei viva porque Deus quis. Então eu acho que quando a gente fica numa situação muito punk, eu tive uma síndrome HELP, uma síndrome raríssima, acima da eclâmpsia. Olha, até a Record foi em casa fazer uma reportagem comigo, porque eu escapei disso. E eu escapei isenta. 80% das mulheres que têm morrem, e as 20% ficam com sequela. Durante o parto, esse processo? Eu tive 3 convulsões, fui pro hospital, me rasgaram, tiraram minha filha, ela nasceu roxinha, e eu fiquei 4 dias na UTI, recebi transfusão de sangue, plaqueta, entubada. Peraí, 4 meses na UTI depois... Não, 4 dias. Ah, tá, que susto. 4 Mas de dias. qualquer maneira, foram 4 dias que você ficou internada sem saber o que estava acontecendo até com a sua filha. Não sabia nem que eu tinha nascido. Mano. Então eu acho que na hora que eu acordei disso, e eu já tinha tido toda essa transformação de vida, falei, cara, a vida não é só dinheiro. Se eu tô aqui, existe uma coisa pra gente falar. Eu tenho 2 filhas mulher. Eu passei por um mundo extremamente machista e que eu tive que ressignificar muita coisa. E que eu fiquei obesa porque eu não conseguia controlar minhas emoções e comia por isso. Eu não acho que é justo eu passar por tudo isso e não trazer nenhum tipo de mensagem pro mundo. Guardar. Guardar pra quê? O dinheiro, ele satisfaz até que certo ponto. Porque hoje eu trabalho com executivos de alto nível e tem muita gente com depressão, muita gente insatisfeita, casamento acabando, quebrando empresa, só gastando, porque cansa. E que o lado de fora parece... nossa. Quantas pessoas a gente vê assim? A gente vê jogador de futebol assim, ganhando milhões. Você sabe do esporte. Uhum. Quantas pessoas com sucesso financeiro não são nada como pessoa? Aí que tá, aonde que tá o equilíbrio? Aonde que tá o equilíbrio? Aí você sai dessa coma e você vê que ali era uma segunda chance. É uma segunda chance. Falei, Deus quer alguma coisa comigo. Ele deu um recado bem clássico. Pô! Estou te dando essa vida aqui. O que eu tive, eu não sei se você lembra do caso de uma mulher de um soldado da PM que tava de noiva, que morreu na porta da igreja grávida. Ah, sim. A filhinha dela deve ter 3 anos. Eu tive a mesma coisa que aquela mulher teve. Então, até a Record, quando fez a reportagem comigo... Citou. Trouxe o caso dela, né? E o meu caso como, tipo... Ai, deu certo. Porque foi uma comoção nacional. E todas as mulheres ficaram muito tensas. Meu Deus, o que é esse negócio de HELP? E é um negócio, uma síndrome raríssima. Dá 1 milhão, tal. E eu tive sorte. E eu tive tanta sorte. Olha como que Deus tem um lance comigo. Eu emagreci. Eu parei de fumar tudo antes dessa segunda gestação. Então, assim... Se você tivesse com aquela mesma rotina... Na primeira gestação, eu tinha morrido. Porque na primeira gestação, eu só parei de fumar, de beber, porque eu tava grávida. Mas eu era obesa, eu engravidei obesa.
Então, na segunda gestação, eu já tava fitness. Já tava 33 quilos a menos, já tava comendo bem, correndo. Então, os médicos... Eu só percebi, aliás, que a coisa era tensa na hora que entraram 20 médicos no quarto. Daí ele falou assim, Bárbara, você só saiu dessa pelo teu estilo de vida. Entubou você, o seu pulmão hiperventilou. Meu, eu corria 10 quilômetros. Então, tipo, tava de boa. O meu pulmão, aguentou. Colocou na veia os remédios, eu nunca tomava remédio mais. Tudo respondeu. Então, a minha recuperação foi assim, ó, tum, 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 tum. Em 4 dias você saiu da coma? Saí, tipo, onde tá minha filha pra você mamar? Preciso tomar banho. Foram as primeiras coisas. Cadê minha filha? Precisa mamar e eu preciso tomar banho. Só isso que eu falei. E você já tinha essa conexão com Deus ou isso ficou mais latente? Tinha, Mas era não era pouco. tão latente? Não. Depois, cara, eu tive encontro. Não, ele estava Porra, no parto, né? Tava. É o que a gente... Ele pegou na mão. Eu tive 3 convulsões antes que eu queria parto natural, né? A primeira foi natural. Daí não tinha como, tiveram que fazer cesárea, tiveram que me apagar, porque a convulsão não parava. Então, assim... Eu ia até perguntar o nome da sua filha, porque... Isadora. A Isadora, realmente, isso é um milagre. Ela é um milagre. E ela é um milagre presente, como a sua primeira filha também, Sim. Mas ela faz parte desse milagre todo. As duas têm essa conexão que é você. Mas é incrível, né? Como é um sinal tão óbvio. Eu também passei agora uma situação muito séria. E também quando eu perdi meu pai, eu vi a presença de Deus nisso. E assim, o quanto a gente é bobo antes, né? De achar que tudo isso aqui, que as coisas acontecem como se fosse E não, cara. Tem essa força maior e que a gente tem que preservar ela sempre no nosso coração, né? Não é... Sempre. E não é aquela loucura, o pessoal pensa assim, você tá parecendo um pastor, você tá parecendo isso, você tá parecendo... Mas não, assim, é tão real quando você experimenta que aí a gente entende. E ali você se fortaleceu, né? Com certeza. Aí você já levantou dali e falou, opa... Eu tinha 2 alternativas. Ou eu pegava essa situação da minha vida e iria ficar depressiva porque aconteceu isso comigo, ou ia falar assim, Deus, obrigado pela segunda chance, bora pro jogo. Eu pensei isso. Entendeu? Então, tipo assim, você sempre tem 2 decisões, o poder na vida tá na decisão. Sim. Então, ali na hora que eu percebi, daí eu falei assim, cara, será que minha vida tem que ser só aqui? Só olhando a minha realidade, meu marido, minhas filhas, meu trabalho, que coisa egoísta? Será que eu não tenho que olhar mais pro lado? Será que talvez eu não consigo fazer um projeto na África? Será que eu não consigo trazer a minha inteligência para conselhos, para falar de mulher e diversidade? Será que eu não consigo na televisão falar com o público C e D que precisa? Desencadeou mais execuções que você tinha que fazer. Mais execuções. Aí você começou, listinha. Isso Global. Foi quando essa... 3 anos. Caraca, faz só 3 anos. 3 anos aqui, Isadorinha. Dessa sobre... Olha, terrível. Olha ela, fortíssima. Que ela já vem com uma força, né, de um leão. Já nasceu um leão. Ela é um leão. E ela é. Uma leoa, né? Ela é uma leoa. Ela já tem um jeitinho dela. Mamãe... Já veio no mundo vencendo e na guerra, né? Ela é vencedora. Ela é vencedora. Eu falo pra você... Eu brinco com ela. Eu falo assim, Isadorinha, você vai ser presidente do Brasil. Eu vou ser presidente do Brasil. Ela é pequenininha de tudo. E é uma figura, porque você já vê que ela já nasceu posicionada. Eu brinco que ela já é... já é o espírito ali nela, Já é o espírito. E a gente tem que se fortalecer nisso, né? Toda vez, eu acho assim, que se você pega a linha... Eu gosto muito de história. Se você pega a linha histórica do mundo, todo movimento que você olha só pra você, só pra sua realidade, só pra sua dor... Da sua nação. Da sua casa. Tá. Mais micro. É onde nasce a depressão. Porque o meu problema é maior do que o outro. E peraí, vai visitar um hospital? A minha dor é incrível, a coisa. O depressivo, eu fui depressiva há muitos anos. Sim. Aí você fala assim, não dá tempo pra ter depressão. A gente tem que ter uma projeção futura. A gente tem que olhar... Cara, procura expandir um pouco mais a tua área de atuação. Pra você ver se essas coisas não saem do seu coração. Sim. E o valor de cada coisa. E o valor de cada coisa. O valor de estar junto, estar presente. O valor de ver um sorriso da sua filha sabendo que houve esse processo pra chegar, deve valer muito mais do que
promoções, milhões, isso, né? Muito aí que mais. a gente volta o valor das coisas, o né? valor das coisas. Porque assim, hoje eu trabalho pra caramba, venho pra São Paulo, fico 5 dias na semana você aqui. continuou com a família lá em Piracicaba? Continuei. A qualidade de vida lá que é legal. sensacional. Não posso falar, a gente faz tudo muito rápido, a cidade é muito boa. Daqui pra Piracicaba... Dá 1h30. 1h30. Então, assim, eu fico 5 dias na semana aqui. Então, assim, dentro do mês inteiro, eu fico só 5 dias aqui. E eu consigo fazer as minhas reuniões em horário que elas estão na escola. Eu consegui fazer uma rotina com elas, que elas dormem 8 horas da noite. Então, depois das 8 horas da noite, eu continuo nas reuniões. Então, sabe, assim, é o que eu sempre falo. Aonde eu quero chegar? Não é o que eu não quero da minha vida. É aonde eu quero chegar. Então, assim, esse aonde a Bárbara quer chegar é que me dá essa fome e não me dá essa dó de mim por trabalhar muito, dó de mim por me desdobrar muito. Eu fico orgulhosa. E você quer ser aquela vovó que deixou o legado, né? Foi o que você até voltou, você contou mais cedo, que você pensa em legado, né? Você pensa que você tá deixando até dentro do empreendedorismo na rede, dentro de cada projeto seu, tomando as rédeas, desde do Emagreça Comigo, você pensou em construção de legado que talvez o mundo tradicional de negócios nem pensasse nisso. Pensava em lucros, em acertos, mas não em legado, né? Que é uma maratona. Eu quero consertar o mundo para minhas filhas poderem andar. Eu quero deixar mais fácil para elas. Para que elas não sofram e vivam o que você viveu ali daquele processo. Não que elas não que você queira impedi-las de ver o sofrimento, como Mahatma Gandhi, né? Tem isso muito na história dele, assim, de ele não ver o sofrimento, mas e sim na força que você quer dar para elas, de suporte, delas entenderem já esse processo, como também no empreendedorismo, o que o Daniel fala lá para um empreendedor e que ele vai ter um bypass, assim, uma possibilidade de não ter que sofrer tanto como ele sofreu. Sim, A educação também. A educação, ela faz o seu caminho ser mais fácil. Gente, desafio sempre vai ter. Mas imagina se você hoje conseguir... Percalços, assim, claro. Não, óbvio, como empreendedor principalmente, tá? Galera aí do digital. Galera, 7 em 6. 7 em 6, aquela conversa que a gente ouve, que a gente sabe que precisa de muito trabalho, de muita mentoria, de muito curso, de muito direcionamento. Mas assim, o que eu falo? Coisas simples, eu não quero que elas sofram. Sabe assim, tá num cargo de executiva, se elas decidirem isso da vida, ou tá ganhando milhões com produtos digitais. Mas por que ela faz isso? Quem será que fez isso? Só porque ela é mulher. Isso ainda é muito... Sabe assim, são coisas muito primárias. Sim. Então assim, eu não quero que elas sofram essas coisinhas mínimas, primárias, de por ser mulher. Eu acho que se a gente conseguir tirar essas coisinhas bobas, isso já, alavanca a vida de todo mundo. Sim. E, assim, eu gosto sempre de aproveitar, né, muito do seu conhecimento e para passar para todo mundo que vem pro Evercast aprender, entender também o seguinte: esses próximos passos agora, com esse novo mundo, assim, como se a gente estivesse dando essa consultoria pro executivo de agora e pro empreendedor de agora, quais são os nãos? Qual você acha assim? Não, isso você não pode fazer. Tipo, não, isso aqui não é um caminho de um empreendedor. Quais são os don'ts, né? O que esse cara que está começando a fazer sucesso ou começando a construir um legado não pode fazer? Não pode ir sozinho no processo. Não pode achar que nasceu sabendo fazer tudo. Aquela segurança, assim. Quanto mais arrogância, mais você cai. Eu falo que, olha, se eu tô com dor no dedinho do pé, eu já vou atrás do médico. Se eu preciso cuidar do meu cabelo, eu vou no cabeleireiro. Se você tem um negócio, por que você não cuida? Solução. Por que você não cuida do negócio? Quantas pessoas aí lucrando não faz um treinamento para funcionário? Não ajuda a desenvolver, não faz um treinamento de vendas? Quantos vendedores nunca leram um livro de vendas e aquilo depende da sua família? Então, eu acho que esse é o não. Eu acho que procurar o desenvolvimento. E quando você procura o desenvolvimento, daí no mundo corporativo a gente fala os soft skills, né? É entender isso. Porque quando eu falo de soft skills para esses tubarões antigos aí do mercado, a galera olha assim pra mim, tipo... Pra que eu preciso disso? Eu estou milionário. Autoajuda, livrinho de autoajuda. Não é.
Sim. Quando você se libera emocionalmente das suas crenças, das coisas que você pensa, você libera próximas gerações. Sim. Até o preconceito com o conhecimento que talvez não seja da sua área, né? Você foi em outras áreas disputar o conhecimento, né? E assim, o preconceito das informações, quando você falou de PNL, de coaching, talvez o fato de ter ampliado a quantidade de coachings, ampliado... claro, tudo que se amplia muito, ele pode, em alguns lados... errar, né? Sim, sim. O conhecimento vai para uma pessoa que talvez não tenha, ele ganha destaque e a partir daquela imagem sobre coaching, o cara constrói tudo sobre o que é um conhecimento. Até porque eu sou coaching. Uhum. Fiz 300 cursos de coaching, amo o processo de coaching. Eu contrato um coach uma vez por ano. Sim. Adoro, é uma metodologia só. Sim. Você tá entendendo? Não é uma quer metodologia, dizer, não é uma... Você não pode figurar isso a alguém. Exato. Esses coaches. Não. Você não tem nem como definir isso. Porque ele é uma metodologia de o quê? De onde você tá, onde você quer chegar. Ponto. É isso. Sim. E ele faz o game plan. Ele monta o que Exato. você tem que planejar. É que teve gente que comprou 2 livrinhos de autoajuda e fala que é coach? Teve. Isso. Mas em toda profissão, todo dentista é bom? Não. Todo contador é bom? Todo advogado é bom, pelo amor de Deus? E médico? Eu odeio dentista por causa disso. Tem os bons. Então, assim, você sempre vai ter pessoas boas que fazem mentoria e pessoas que não fazem. É o que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que hoje eu presto consultoria, que eu tô junto no negócio. Eu falo assim, gente, olha os resultados. Sim. Ninguém vai fugir dos resultados. Como você vai falar que você é um bom pai, como você é uma boa mãe, se os seus filhos são mal educados? Os seus filhos são resultado. A prova real é o resultado. Não tem como. Que você tá bem sucedido. Eu vou falar de dinheiro. Como tá sua conta bancária? É o resultado. Sim. Então, assim, tudo resultado, tudo apresenta resultado. Como que você vai falar de negócios empresariais se você não tem uma empresa? Não adianta. Não adianta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, sim, porque hoje em dia as pessoas sabem fazer uma comunicação para te vender alguma coisa que talvez elas não tenham resultado. Isso é demais. Os empreendedores de palco, eu brinco, né? Sim. Isso existe. Mas não pode determinar o que Lógico é a técnica. Que não, porque você tem que ver o resultado. Você tem que pesquisar, você não pode ir por paixão. Você tem que entender também se existe uma robustez atrás disso. Sim. Né? Se existe um resultado atrás disso, se existe um trabalho atrás disso. Então, assim, a gente tem que estar alerta. Sim. Sabe? O mundo é de quem é inteligente, de quem estuda, de quem se desenvolve. Sim. E é o que eu não vejo no mercado. Não vejo. Eu vejo as pessoas resistentes a estudar, resistentes a procurar uma ajuda, quando precisa. Sendo muito, tipo... Muito. Até, eu vou falar assim, de todas as classes, tá? Sim, sim. Do mais simples até o tubarão que eu atendo. Sim. Quando você fala assim pra ele, cara, vai pra esse lado aqui. Ai, mas isso é bobagem. Peraí. As suas tomadas de decisões, acontecem por quê? Pelo que você sente, pelo que você pensa. O que te gera aquilo de sentimento. Então, assim, existe uma necessidade. Se eu não tivesse feito isso, Duda, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Imagina. Se eu não tivesse enfiado o dedo nas feridas, eu não teria conseguido ressignificar um abandono, uma experiência de quase morte. Podia ter se Um entregado. preconceito. Eu podia ter me entregado. Eu tive que entender que tudo, é que é fácil falar hoje, né? Que toda essa trajetória me fez ser a mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou grata até o abandono. Até o preconceito. Solidificou a sua força, né? Solidificou minha força. Lógico que existe um processo gigantesco para você entender e ressignificar. Não é assim. Ok. Não existe uma fórmula mágica, né? Ela é um processo, né? Ela é um processo. Como E tudo na assim, vida. e o que eu tenho de uma experiência muito interessante, eu era um pouco... Eu achava que o PNL era uma autoenganação da nossa mente. Eu tinha muita negatividade quanto ao conhecimento do PNL. Eu sou jornalista, né? Então, a gente é muito cético, a gente observa informações, traz informações. E eu sempre achava isso muito estranho. E o Guilherme Dornelas, um grande amigo meu, me levou para uma apresentação do Tony Robbins. Nossa, fantástico. No Rio, que foi para 5 mil pessoas. A gente ficou lá numa imersão com ele. E assim, foi um negócio para mim... Doideira, né? Que explodiu minha mente. Eu tinha assistido Eu Não Sou Seu Guru...
E mesmo assim eu desconfiei, eu gostava dele, via algumas frases, o jeito dele. Eu sou um comunicador, então eu gostava do jeito que ele se comunicava. E cara, quando eu vi ele lá, quando uma hora pra outra eu tava fazendo cada exercício que ele mandava, eu tava gritando, eu sou poderoso, blá, blá, que era uma coisa que... Inadmissível na sua mente. Que eu tinha a cabeça das pessoas que você descreveu, que eu pensei, cara, isso é uma enganação. Ah, essas pessoas que estão aqui estão fingindo. Ó, mas para e pensa. Quando você acorda de manhã, Duda, acorda de manhã, você tá bem, você faz seu exercício físico, você lota seu cérebro de endorfina. Daí você toma o seu café da manhã saudável, você levanta, você pega uma música de alta frequência no seu carro, você entra no seu trabalho. Como tá a sua energia? Subindo. Agora, você treinou, você tá feliz, você tomou o seu café da manhã, você bate o carro. Como que tá a sua energia? Então. Tudo é frequência. Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento, daí é coisa de maluco, tá, gente? Vocês desconsiderem pra quem não acredita. Somos todos, já diria. Eu sou assim, eu sou meio cientista maluca. Eu começo a estudar as coisas, eu começo a fazer relação com as coisas. Eu falo assim, gente... Você vê o próprio laboratório que você teve. Eu comecei a estudar física quântica, daí eu misturei com Bíblia, daí eu misturei com segredo, daí eu misturei com coaching, daí eu misturei com PNL, daí você começa a ver que não existe várias verdades. Você desfruta de cada informação. Uma verdade que é comunicada de formas diferentes. Então, tudo o jeito que você pensa, é o jeito que você sente, é o jeito que você age. E que você atrai. Exato. Por que que tudo você... que você vibra pro mundo, o que se diz... doido. O que você falou... Não, parece doideira, mas ó... É doido. O que a religião trata como karma no Oriente, o que o catolicismo também trata de o que você faz na Terra, você paga... na verdade, tem muito além do que o que você entrega pro universo. Ele te devolve, meu amigo. What goes around comes around. Assim, vai até da música, do que for. E assim, a cultura de tribo. E eu acho que é a terceira vez que eu cito esse livro do Phil Jackson, que foi o técnico que ganhou 6 títulos com Kobe Bryant, 5 títulos com Michael Jordan. E ele construiu a ideia de conhecimento tribal e de quanto que, assim... A parte técnica, o Michael Jordan era o melhor, já foi o MVP, e eles não foram campeões, porque faltou o conhecimento mental do atleta de poder entender que aquilo era uma tribo, que aquilo era um time, que eles só podiam jogar juntos e que o cara podia ser o Michael Jordan, o MVP da temporada, que ele deixou o Michael Jordan com aquilo na cabeça. E ele trouxe muitos conhecimentos das tribos americanas, de índios, para a questão de relação de compromisso, que os 11 anéis, né, o nome do livro chama 11 anéis, ele faz toda a simbologia do círculo, do anel e da representatividade do compromisso. Sim. Porque o que a aliança ela representa? Que você tem um compromisso com alguém ou com algo ou com o que for. E nós temos, e isso é tão doido que você fala. Aquilo. É tão doido que você fala isso, porque é o que nós temos hoje com a humanidade. Por que global? Por que nós temos que olhar o mundo como um todo? Por que nós temos que trazer soluções como um todo? Porque a gente está se comprometendo com o futuro do que vai acontecer. Por que será que todas as informações elas se coincidem? Convergem. É a mesma coisa. Por quê? Por que quando você começa a melhorar seu nível de intelectual, você acaba descolando daquele núcleo de amigos que não são tão assim? As 5 pessoas, né, que se fala muito. Por que você descola? Muda. Frequência. Frequência. Por que eu te atrai e você me atrai? Frequência. Sim, sim. E por que quando você volta para um ambiente que talvez já não é mais o seu, você se sente desconfortável? Porque você já não vibra da mesma forma. Exato. E é isso. Aí tá a física quântica também. É, doideira a física. Eu vi aquele... Como é que é o nome daquele filme? A Linguagem dos Sinais, que é sobre a surda... sobre uma surda encaixando com o que ela vê sobre o mundo. Sim. Aí, eu esqueci o nome desse documentário, é um dos documentários mais clássicos que eu vi na faculdade, e que foi acho que é o universo do... Eu não lembro exatamente dos sentidos, que fala até que a bola de basquete ela não encontra o chão, segundo a física quântica, e sim que os elementos não se tocam, eles vibram entre si. E aí eu comecei também a quebrar muita cabeça sobre isso. Aí eu fui para essa questão da lei da atração,
Depressão, Segredo. Também comecei a ver que a depressão... Eu tive a perda do meu pai e, assim, eu não queria me conectar às pessoas que eu amava para que não passasse o que eu tava sentindo até eu curar, até em relacionamentos, né? E tem gente que quando não tem consciência disso, se torna um vírus, assim, para a cabeça das pessoas. Sim. E quanto mais a gente se afasta desses vírus, dessas pessoas negativas, e não, claro, a pessoa que tá precisando de ajuda... Tem que ajudar, lógico. Tem que ajudar, ela tá num processo. Você toma remédio, vai tomar remédio. É a cura. Sai desse processo, né? Mas... Isso também eu vejo. As pessoas têm um problema e não procuram ajuda. Eu fiz isso. Você tá com depressão, você não tá conseguindo sair, vai no médico, toma a porra do remédio, resolve esse negócio. Eu quero agradecer até a minha terapeuta Cris Racanelli, porque eu passei minha vida inteira sem aceitar a terapia, porque eu tinha um pai neuropsiquiatra, eu achava que a mentoria diária que eu tinha praticamente com meu pai era a minha cura, então eu me achava super inteligente a ponto de querer me curar, e quando eu me vi perdendo essa pessoa, eu me vi sem rumo. Me desestabilizou, passei um ano mal, perdi a coisa que eu mais amava, que era apresentar, os eventos, ter contato com o público. Eu perdi a energia que eu mais trocava. Você já deve estar começando a sentir que a energia, mesmo você estando na TV, aí você testemunhou isso quando uma pessoa te reconheceu e tal, essa troca, ela é uma vibração e ela te nutre. Quando eu me vi desnutrido daquilo, eu me vi vazio. Né? E assim, esse vazio que depois eu me fortaleci com a fé, que faltava Deus, faltava eu entender o que estava acontecendo comigo, faltava entender o meu propósito geral, que eu encontrei muito quando entrei na Evermart, que eu não sabia direito, assim, se eu tinha o valor real, se as minhas... quando você começou a falar sobre o próprio valor, eu comecei a refletir agora, e ouvir as outras pessoas, porque eu me achava muito nesse aspecto, assim, eu tinha uma certa arrogância de achar, eu tenho um conhecimento intelectual maior, eu estudo muito. Meu pai é o cara disso. Meu pai é o Google de neuropsiquiatria. Tudo que eu perguntasse pra ele entendia. Meu pai ia nos detalhes de cada coisa, a tonalidade emocional. Quando você falou até da defesa que você tem com das filhas, eu sei esse processo inicial da amígdala, da tonalidade emocional. Que ativa, né? Nos ativar e gerar que a hipófise começa a criar os hormônios e você se defenda. Mas, ao mesmo tempo... Não adianta você só ter o conhecimento se você não pratica esse conhecimento. Sim. E vivencia esse conhecimento. Foi aqui que ele até que me deu uma... Eu não pensava nisso. Eu não tinha realizado que foi isso pra mim aqui. E nessa conversa eu pensei muito nisso. E aí eu te volto a bola numa coisa. Hoje, quem é a Bárbara Gimenez 2022 que ela é diferente daquela Bárbara Gimenez 12 anos? O que hoje é o ouro da Bárbara? Eu jogo uma pergunta super complexa. Meu Deus, ele jogou uma bomba, né? Mas tudo bem. Eu acho que a Bárbara de hoje tá pensando realmente mais no global, sabe? Eu quero fazer diferença no mundo. Eu não quero ser mais um peso morto, sabe? Eu quero fazer diferença no mundo. Eu quero poder gerar algum valor que realmente seja substancial. Sim. Né? Muito, muito bacana, sabe? Se você vê atingindo outras pessoas. Eu quero isso. Lógico que eu quero continuar com meus negócios. Eu acho que eu tenho que crescer muito empresarialmente mesmo. O programa para mim tá sendo ótimo como pessoa, porque eu tenho contato com o Daniel, que é um fantástico, com o Mário, com o Lúcio, com o Flaviano, que são empresários de alto gabarito, que me ensinam. Putz, é um mastermind. Nem fala onde, senão você vai ter que fazer pix pra eles, hein? Não vou falar. Galera, é um mastermind. Então, assim, ali me molda muito como empresária, né? De pensar em soluções e tal. E eu acho que, lógico, eu preciso crescer muito empresarialmente. A Bárbara de hoje quer entrar em conselhos para eu poder trazer essa diversidade, falar de ESG, falar dessa mudança no mundo. Eu quero poder trazer isso para as pessoas. Eu quero fazer diferença no universo, sabe? Eu acho que se Deus deu a oportunidade de eu ficar aqui, eu acho que tem que ser honrado isso. Sim. Sabe? Eu quero poder deixar o livre acesso mais fácil para mulheres, para as minhas filhas. Então, eu acho que essa é a Bárbara de 2022.
que tá com essa gana. Eu sempre pedi a Deus, dobrava os joelhos de noite, né? Pedindo uma oportunidade. Eu só queria a oportunidade de fazer acontecer. Então, assim, eu sempre pedi muito isso, eu sempre vibrei muito isso e as oportunidades estão aparecendo. Então, sabe assim, é entrar em ação agora. E assim, hoje, se essa Bárbara não tivesse esse passado, essa fúria, eu acho que o que eu vejo muito que você, desde o início, tinha uma fúria, assim, não no sentido ruim da palavra, assim, você sempre se sentiu ali com uma vontade excessiva de se provar, né? Sim. De tipo, não era só aquilo pra você, né? E assim, hoje também os seus sonhos, fora essa parte profissional e tal, que você falou, eu quero ver minha filha com um caminho, essa transformação geral. Você sonha, então, em construir um mundo melhor para as suas filhas, mas não só para suas filhas, né? Para todo mundo que queira se transformar. Para todo mundo que queira se transformar. Eu acredito muito no ser humano. Eu acho que nós temos uma conexão divina. E que nós só cresceremos como nação, só traremos soluções, porque muita gente fala assim, o mundo está perdido. Não está. Não está. O mundo não está perdido. Você vê o mundo com esperança? Porra! Eu vejo evolução. Você conhece história? Você sabia que existia escravos? Sim. Sabia que existia violência o tempo todo? Você sabia que as pessoas não se falavam? Você sabia que as pessoas tinham filho para ser mão de obra no trabalho? Sim. Você sabia que é para isso que tinham tantos filhos? Sim. Agora você vai falar para mim que não melhorou? Processo evolutivo, Processo evolutivo, e estamos em evolução, e estamos crescendo. Agora, que existe o lado negro da força? Pô, se existe. Agora, você está se posicionado? Você está posicionado em ser o lado de luz? Porque todos nós internamente temos a luz e a sombra. Então, o quanto você está trabalhando para sua luz estar maior do que a sua sombra? Porque eu também tenho meus dias ruins, eu também tenho meus dias de dúvida, eu também tenho meus dias tristes, mas o quanto eu deixo isso me dominar? O que você faz quando você tem essa fraqueza? Faz exercício. Puta, demais. Depois que eu entendi que o exercício... Depois eu entendi a parte química do cérebro, o que ele libera no cérebro, pra mim foi... Descarga de serotonina, eu parei de tomar remédio endorfina. de antidepressão. Eu tomei tudo, tá? No banco. Banco, a loucura de banco, meta. Tomei tudo que você imagina de remédio de antidepressão. Nesse processo todo ali também você teve... Lógico, né? É muito estresse. Eu acho que os 33 quilos veio de estresse, veio de não saber administrar as emoções, de não ter essa inteligência, não ter esse conhecimento. Eu não tinha conhecimento, eu só fazia. Agora que eu entendo que tem os 12 Ps, agora que depois de tantos milhões de cursos, Você teria procurado uma Bárbara de 2022, pra me ajudar. Uma mentora. Eu teria procurado uma Bárbara hoje pra me ajudar. Falei assim, cara, o que é? Por que eu sinto isso? Por que eu faço assim? Por que eu tô dando cabeçada? Por que eu tô obesa? Por que eu tô tomando remédio de antidepressão? Então, assim, hoje, né, a gente vai entendendo os processos da vida e vai crescendo, evoluindo. Existe um processo de evolução e eu tô pagando o preço por isso. Porque eu pago o curso, pago o desenvolvimento, vou na academia. Não adianta você querer transformar e achar que tudo vai ser de graça. Tem que investir no seu conhecimento. Pô, eu investi Você investe muito em você. Esse último curso acho que foi o maior preço que eu paguei na minha vida. Maior de valor mesmo, de grana. Esse último que eu tava aí ontem. Sim. Investi uma porrada de dinheiro pra estar ali, sabe? Então, assim... E você já sentiu que vai valer a pena. Não, já valeu. Só de eu estar ali perto de gente que é o dobro do tamanho do que eu me senti pequeno. Na hora que eu sentei, eu entrei assim... Né? É o que se fala muito, né? Que você tem que se sentir incomodado na mesa que você vai sentir. Se você tá muito confortável na mesa que você sentou, nesses 5, os 5 que você se aproxima mais... tá errado, né? Você tem que ser o mais burro da mesa, você tem que ser o menos bem-sucedido da mesa, que ali você desfruta pra poder alcançar. Eu falo isso pros meus alunos, seja o mais burro da mesa e mais pobre da mesa. Sim. Se você é o mais rico e se você é o mais inteligente, tá coisa errada, você não vai crescer. Então, na hora que eu cheguei aí nesse patamar, que eu cheguei ali segunda-feira, caraca! Até essa gente, você se protege. Assim, você fala, meu Deus. Na hora que o pessoal foi começando a falar um linguajar sofisticado, né? Falei, meu Deus, eu preciso estudar. Se meu negócio precisa estar... sempre volta a educação. Volta a educação, Duda. Volta. E aí a educação é a revolução, né? Não, daí você faz a faculdade e... tá bom.
Daí você abre o negócio, tá bom. Meu, tem Sebrae, tem uma porrada de coisa aí. Gente, pelo amor de Deus. Sim. É educação e isso foi na pele que eu senti, que foi a única coisa que realmente mudou minha vida. Porque se eu tivesse com 18 anos ganhado na Mega Sena, eu teria torrado tudo porque eu não ia ter inteligência pra gastar, pra poupar, pra investir. Então assim, a educação, ela te transforma como um todo. Entendi. E assim, agora eu tô pensando na mulher que tá vendo aqui a gente. Eu falo a mulher porque também pode ser um homem, pode ser uma trans e qualquer pessoa. Ela tá vivendo isso que você viveu. O pai não foi presente, as questões econômicas, talvez o que se esperava de você era menos. O que hoje ela pode... Claro, a gente já conversou sobre isso tudo, mas eu acho que agora é se direcionar aqui e falar diretamente pra ela. Hoje, essa mulher precisa do quê? Tudo que você tá passando hoje, que alguém fez com você, um assédio, uma violência, um abandono, pai, marido, diz muito mais dele do que de você. Não é sua culpa. Não. Ninguém dá carinho. Você não sabe como foi receber carinho. Você não vai ser um pai carinhoso se você não recebeu carinho. Dificilmente. Nós, normalmente, no comportamento, a gente repele ou repete. Sim. Difícil as pessoas que repelem e que fazem o oposto. Normalmente, a gente repete. Porque nossa parte cerebral, né, o ser humano ele trabalha muito com repetição de comportamento. Sim. Ele usa como justificativa. Exato. Fizeram comigo. Então, assim, sempre pensa assim, sabe? Se você sofreu um abuso, se você foi um abandono, se você sofreu uma violência, sabe? A pessoa não consegue dar pra você o que ela não teve. E aí você vai ter que entender que o jogo é com ela, não é contigo. E largar essa culpa. Eu acho que é o primeiro passo de uma grande evolução, porque quando você para de se culpar... Porque, gente, tem gente que é abusada, eu sei porque eu já cuidei de muitas mulheres. A mulher acha que foi abusada porque ela provocou aquilo. Ah, a saia. Existe isso. Eu dei um sorriso errado. Existe isso. Ou meu pai abandonou porque eu fiz uma coisa errada. A criança sente isso. É muito pesado, gente. É um tema assim que é pesado. Mas entenda. Muito necessário. Necessário. Nossa Senhora, se eu pudesse, ficava hora falando disso. Porque assim, toda a construção das suas atitudes adultas, elas são formadas dos seus 0 aos 12 anos. A primeira infância. Muita gente fala que até 7, mas até os 12. Então ali realmente a pessoa vai repetir ali a história. Então assim, você tem que trazer a inteligência para isso. E entender que reclamar da situação que você está vivendo hoje não vai fazer você sair dela. É só atitude. Ação. Qual ação você vai fazer hoje para mudar a sua história? O que você vai fazer hoje para ser uma pessoa melhor? O que você vai fazer? Você vai ter que levantar de manhã para fazer uma academia? Você vai ter que começar a pegar um livro que você não pegou nunca mais? Vai começar a acompanhar, maratonar YouTube. Gente, YouTube. Você põe YouTube, você aprende a fazer um prego, um martelo, você aprende a fazer tudo. Tutorial de absolutamente tudo. Então assim, o que você precisa hoje? Qual que é a sua deficiência? É financeira? É emocional? Você se sente fraco? Você se sente insegura? Por que existe isso? Eu acho que é reflexão. O poder tá em da gente refletir as nossas ações. Isso não é fácil, tá? É porque exige você quebrar coisas que foram marteladas a ferro em você, né? A ferro em você. Hoje você teve tantas cicatrizes literais, né? Até pelo que você passou, que hoje você sente a sua cicatriz arder e ela te ensinou muito, né? Então, você acha que essas recomendações para as pessoas tá em muito você entender que a dor te ensina e que ali você tem que tomar uma atitude, porque senão você pode sangrar e seguir. O mundo te engole, Duda. Não é fácil. Existe luz e sombra. E a sombra está aí, para te engolir. Porque não é fácil, nunca vai ser fácil. A zona de conforto tem uma hora que ela é desconfortável. Desistir é sempre mais fácil, né? Mas tem uma hora que incomoda. Todo ser humano uma hora se levanta. Vou falar de obesidade, que eu vivi 10 anos obesa. Nenhum dia que eu passei os 10 anos obesa, eu falei que eu queria ser obesa e eu aceitei. Eu sempre falava assim, meu Deus, preciso emagrecer um pouquinho, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Todos os dias, é insano. Tá?
É insano, é doente. Porque toda pessoa que tá naquela situação quer sair daquela situação. É que você vê Mas você não, fisicamente é que você a não coisa. tem força pra sair daqui, ó. Então, assim, essa mudança, essa realmente começar um pouco por dia, todo dia. Se você fizer 1% por dia, no final do ano, você tá 365% bem. Entender que a vida é um processo. Nada do dia pra noite. Nada. Nada. É construção de ladrilho a ladrilho. Vai cair tudo também. Por porque isso que a gente precisa definir onde a gente quer chegar. Sim. Porque se você não define, daí você desiste muito fácil, Duda. Você desiste. Porque você não sabe onde você quer chegar. Daí qualquer sei passo lá, que você dá não é pro caminho. qualquer preguinho no meio do caminho, ai meu Deus. Sabe o batimento do seu coração? Você já fez um eletro? Sim, Como que é? sim. É, o Sobe, eletrocardiograma. desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse é o movimento natural da vida. Tem um livro fantástico chamado Picos e Vales. Se você entender o picos e vales, que é normal e natural da vida, com negócios isso é normal. Nossa. Gente, é normal. Empresa tá indo muito bem, depois começa a cair, daí você não entende. Você teve esses momentos. Pô, né? tem até hoje, todos nós temos. Então, assim, se você entender que na hora que você tá no seu vale, se você tiver inteligência pra usar o seu vale de propulsor pro teu pico... Cama elástica, quase. Cama elástica. Esse livro é fantástico, compre. Picos e vales. Picos e vales. Movimento do seu coração é o movimento da vida. É, o batimento, né? Ele pulsa, ele Pulsa. precisa... É o átrio... eu acho que o que tem... Eu acho que tem de tudo isso que você falou também, que você usou. Cada dor, cada dificuldade como um propulsor. Imagina se eu pegasse tudo isso daí e fosse lá chupar meu dedinho, pegar meu cobertor e comer uma panela de brigadeiro. Eu ia estar contando essa história pra você hoje? Ou se acomodando com a realidade que você tinha. Todo perrengue fudido que você passa na sua vida hoje é o propulsor da tua mudança, é o que vai fazer. Ai, Bárbara, mas eu tô no meio do furacão. Eu sei, meu amigo, minha amiga, eu sei. Respira. Isso você vai contar daqui uns anos rindo. Sim. Como você sentiu nisso, né? Hoje tem várias histórias. Eu falo que eu tinha que escrever um livro, porque é uma loucura. É tanta coisa que eu falo assim, Deus eu tem já uma mensagem. comecei a conversa falando exatamente, ou um filme ou um documentário, porque Bárbara Giménez, senhores, não foi fácil ser... Isso é uma resposta que eu tenho certeza que você vai concordar, mas não foi fácil ser Bárbara Giménez nessa vida, né? Por isso que eu acho que existe um propósito. Porque tantas coisas se levantaram que era pra eu ter desistido, pô. Tanta coisa. E tem muitas outras histórias no meio ainda do caminho. Mas assim, é muita coisa. Você fala assim, cheguei a contestar Deus. Por que comigo? Eu também. Por que comigo, caramba? Nossa, você mirou assim? Essa menina vai passar por tudo. Tudo. De obesidade, de abuso, de... como fala? Perdas familiares. Sim. Perdi minha mãe, pai abandonou. Tudo. Ela vai passar por tudo. Pum! Vamos ver o que ela... Vamos ver como ela aguenta. E é uma pressão, cara. E aí você começa a entender que tem que existir um respirar fundo e um olhar pra frente, aonde você quer chegar. No fundo, é você e você. O seu pior inimigo é você. O seu melhor amigo é você. Brabo, né? Eu também, eu tô num processo aqui na entrevista que é também refletir sobre isso. E assim, eu vejo que você entendeu uma coisa que muitas pessoas passam a vida inteira pra entender, que é o objetivo final de tudo, né? Que é você chegar e construir um mundo melhor, né? Sim. Você até, acho que parece que agora você tá fazendo a sua virada pra segunda parte dessa grande história, que é entregar tudo que você pegou nessa primeira parte e que solidificou, chegou ali, né, tanto nos altos e baixos, picos e vales, e assim, tá começando a querer falar, agora eu vou entregar tudo isso que eu vivi, explicar isso pra vocês e dar o plano do jogo pra você alcançar o seu sucesso, você alcançar uma vida plena, porque... Fácil não foi, mas ao mesmo tempo... E não é, né? Fácil nunca vai ser. Difícil é óbvio, mas assim, impossível não é. Assim, você pode ter todos os tipos de dificuldade, você ficar em coma depois de uma gravidez, que se você for firme, tomar decisões
executar essas decisões. E não olhar só pro problema. Eu acho que, se você olhar, eu acho que isso também é uma grande virada. Se eu ficasse olhando só pro problema, tipo assim, ó, deu coma. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Oh, Glória. Ah, vou parar de Ai, meu Deus, por quê? Eu cuidava tão bem da minha saúde, eu já tinha emagrecido, já tava nadando um dia antes. Gravidona, de 38 semanas. Por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, por que eu? Você tá pagando alguma Tô pagando alguma coisa? Agora não. Caraca, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, porque agora eu estou aqui cuidando das minhas filhas. Eu podia ter ido embora, pô. Olha a chance. Sim. Porque querendo ou não, a gente é uma máquina, né? Deu um tilt ali. Travou ali. Será que Deus tem acesso a tudo isso? Até que os tilts, assim, será que não existe? A gente é egoísta. Tem tanto problema no mundo, você acha que ele tá olhando o jeito que você come, porque você tem livre-arbítrio, pô. O jeito que você come, o jeito que você faz, as decisões de vida que você teve. Você acha que ele tá tão presente em todas as particularidades tão mínimas? Pô, você tá tendo morte lá na África, guerra no mundo. Eu tive uma experiência aqui no Evercast, aí eu falo também o quanto eu sou grato de ser apresentador do Evercast, conhecer tantas histórias incríveis, que eu entrevistei anteontem o Davizinho Radical, que é um atleta de surf adaptado, de skate adaptado, que tem uma história incrível. E ele falou uma coisa, cara, que eu chorei, né? Eu segurei na frente dele ali, né? Uma lágrima descendo, eu tirei assim. E assim, ele falou uma coisa que foi muito incrível. Ele nasceu com uma deficiência nos braços, nas pernas, e foi dado a um problema de um medicamento que a mãe tomou e que teve uma reação. E ele foi... Cara, o que ele me matou, e agora eu tô voltando a sentir essa emoção. Ele falou que ele foi grato pelo problema que teve com ele, cara. E foi um negócio pra mim que foi uma pancada, porque eu tinha passado por uma dificuldade. Nossa, voltou de novo em mim. Mas assim, ele disse que ele foi grato a algo que o limitou, que o levou a uma dificuldade que poderia ter tirado a vida dele. Ele falou, cara, hoje eu sou grato a isso, porque ele podia se culpar, e ele falou que ele teve momentos que ele se culpou, que ele culpou a mãe, que ele culpou tudo. Sim. Mas aí, ele falou muito sobre Deus, ele falou assim, Deus, eu sou muito grato a que eu seja da forma que eu sou, porque senão eu não seria o Davizinho Radical, senão eu não seria o campeão mundial de surf, porque eu não seria o campeão. Ele é campeão de golfe, ele é infoprodutor, ele é um garoto que, assim, a inspiração que foi ele falar isso, eu falei, cara, como que ele não foi o cara a culpar Deus? Ele foi o cara ao contrário, ele falou, isso aconteceu comigo, tenho certeza que não foi algo que ele pode culpar, ele tirou essa culpa, que é o livre-arbítrio. Ele podia ter morrido. Claro, não é? Ele podia não estar lá. Tem o plano B, né? E ele veio pro mundo. É um garoto de 17 anos. Olha a mentalidade do cara. Eu olhei pra ele, eu já tinha visto ele na praia, ele tava surfando, skimboard, que eu não consigo, com 2 pernas, 2 braços, atleta, fiz futebol americano, era quarterback, eu não conseguia subir na prancha, eu não conseguia deslizar ali, que eu já perdi o equilíbrio. Ele pulava do jeito dele, já descia na onda, daqui a pouco ele voltava sozinho da água. Eu falei, meu Deus do céu, que garoto é esse? E eu já tava com o Evercast marcado, mas eu não esperava ver aquilo, que ele falaria com tanta segurança. Aí você vê que é a mão de Deus. Não é uma coisa aleatória. Não é assim, esse menino aprendeu isso na escola. Ele testemunhou o milagre, ele é um milagre, e ao mesmo tempo ele me ensinou algo que eu, com 35 anos, talvez nunca aprenderia se não tivesse ouvido dele. Exato. E não tivesse ouvido de você, que passou por algo... Eu não vou gerar nunca uma vida do meu corpo, e eu nunca iria imaginar a dor que pudesse ser, né? Você perder um filho, você não ter... E você vê, o milagre aconteceu, você teve a vida ali. Você passou por uma grande dificuldade, você quase perdeu a sua própria vida, mas ao mesmo tempo você ganhou duas vidas. Olha, ali. A sua isso é abundância. Isso é abundância. E eu falo assim... Não é assim, eu quase perdi a dela, ou eu quase perdi a minha. Você ganhou uma segunda chance. Acontecimentos ruins, vão acontecer. O que você falou, vão acontecer. É o yin e o yang, é a energia... E é isso que eu falo pra você, que é a grande virada de chave. Um ser humano precisa de outro ser humano. Sim. Essa mensagem desse garoto tocou o seu coração. E vai tocar muitas pessoas que estão vendo a gente e escutando, né, esse podcast.
E é assim que o ser humano caminha na evolução. Por isso que nós precisamos um dos outros para trazer esse crescimento global, nacional, regional, né? Essa ajuda é o programa de televisão, é você com o podcast, é o Daniel com o Evercast. Você vê que todos nós caminhamos para solucionar problemas. Sim. Problema de quem não tem educação, problema de quem não tem entretenimento, problema... Se a pessoa entender que você é um autorresolutor de problemas, ela desencana de sofrer na vida. E que a gente tem as ferramentas. Temos. Desde que você as procure, né? Exato. Como você fez e como todo mundo entra. E assim, e primeiro uma outra coisa também que é a Bárbara precisa de um podcast dela, né? Meu Deus, preciso. Agora eu tô botando mais um problema pra Bárbara resolver profissionalmente, mas é incrível tudo isso que a gente tá aprendendo. A gente vai te convidar pra ser co-host também, entrevistar mais gente. Já aceite aqui que a gente já faz o convite ao vivo pra ela nem negar, que você vai ter que estar aqui um dia de co-host. Vamos trazer uma mulherada boa aí. Quem você já poderia indicar? Olha a Nath. A Nath, com certeza. A Nath era pra estar aqui com a gente, a minha head, minha boss. Só que por questões de horário ela não conseguiu o voo pra estar aqui com a gente. Também é mãe, também é uma mega de uma decide tudo, né? A gente chama que a Nath ela é um furacão, né? Porque Tô vem louca pra conhecer ela. todas as demandas e ela tem esse jeito mãe de abraçar. Eu passei por dificuldades, a primeira coisa que ela se preocupou foi saber como eu tava e não Olha como é importante ter uma mulher na liderança. Incrível. Isso eu acho que eu falo. Não, e eu tenho muito orgulho de até... Eu salvo no meu celular, depois eu posso te provar que eu boto lá boss, né? Eu boto ela como a minha chefe, o Daniel, né? O meu CEO, mas eu vejo a Nath com uma pessoa que viu o meu crescimento e ela se preocupa muito comigo. E isso é muito da mãe, isso é muito da mulher. E assim, o quanto isso fortalece o homem, fortalece o nosso CEO. Você vê, o Daniel, ele tem um carinho com a Nath e ele entrega tanto as responsabilidades para ela por essa capacidade que ela tem, além do que a gente tem, o homem, né, o pensamento. Cara, um se completa, eu completo. É isso que eu falo, gente. A gente voltamos lá no começo do podcast. Homem e mulher são complementares. Se a gente começar a entender isso, a gente vai mudar o mundo, vai deixar ele mais leve, vai deixar ele mais... E o não binário também, Exato. que a gente agora tá aprendendo a entender todas as diferenças. Assim, a gente tá em sociedade para viver em conjunto, que aí eu volto também aos 11 Anéis, a tribo, o conhecimento... É uma tribo. Assim, se a gente entender que é uma tribo global, e não é o Imagine do John Lennon, que às vezes era meio vazio, é prática, né? É a gente praticar a comunidade. Todo ser humano tem uma forma de contribuir para a sociedade. O homem, a mulher, LGBTQIA+, todos... vão trazer conhecimento, todos podem, dentro de uma corporação, de uma empresa, de uma família, trazer o seu ensinamento e transformar histórias. Todos. Sim. Gente, a gente tá no nosso limite de tempo, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar a ter uma grande conversa aqui com a Bárbara. Sigam a Bárbara Gimenez no Instagram, assista o Empreendedorismo na Rede, que é maravilhoso, eu não perco um. Aos sábados de manhã, às 7h30 da manhã. 7h30 na Rede TV, estamos lá esperando vocês. A rede que mais cresce no Brasil, Amém, sempre. Com um sucesso de audiência, com um sucesso de pessoas incríveis. Além da Bárbara, temos grandes mentores, inclusive o Daniel Pinheiro, o nosso CEO. Então, a gente vai acompanhar muito isso. Bárbara, quero te agradecer imensamente, que foi incrível a nossa conversa. Amei. Além de todos os aprendizados, conhecer a pessoa, a Bárbara, foi incrível para mim também. E tenho certeza que vocês vão amar. Compartilhem, curtam. Se vocês quiserem conversar com a Bárbara também, só chegar no Instagram dela que eu tenho certeza que ela responde. Bárbara Gimenez, respondo tudo. Já vi isso acontecer, então fiquem tranquilos. E ficamos por aqui por mais um Evercast. Um beijo. A gente volta numa próxima conversa e tá ever demais.